Ok, jovem? Posso ir? Não, eu te chamei porque pra você ficar. Então tá bom, tô indo, hein? Então vê lá, hein? Tô indo. Jurubebas? Sim, Jurubebas. O pior e o melhor podcast do planeta, beleza? Hoje nós vamos falar aqui sobre um tema, né, sobre um assunto que eu estou envolvido nele desde sempre, não é isso? Vamos falar de marketing, então aí inclui comunicação, né, e tal, não sei o quê. Então nessa praia aí eu já estou navegando tem algumas décadas. Mas hoje especificamente a gente convidou um cara que é diretor de marketing de uma grande instituição de ensino que já tem 20, 25 anos talvez, mais ou menos, né? Está estabelecida em Goiás e tal, que é a Unialfa, e esse cara está lá na direção de marketing. Mas o tema especificamente vai girar em torno da inteligência artificial. Porque muito se fala sobre isso, mas a gente ainda não... Eu por exemplo, não vi ainda coisas específicas falando da inteligência artificial no ensino, por exemplo, né? E hoje eu vou conversar com ele sobre isso para ver como que anda isso lá na Unialfa, né? Ó, inteligência artificial é um caminho sem volta, chegou para ficar, né? Como a matemática. Tá bom? E não tem como correr dela, não. Ela tá aí, né? E independente do que tem de positivo e negativo, isso existe em tudo. Tudo. Só inventaram o motor. Aí esse motor foi para um carro. O carro... já imaginou o quanto o carro é um benefício? Mas muitas pessoas se acidentam porque fazem merda no carro, né? E aí acabam perdendo a vida. Então, tudo nesse planeta, tudo que o ser humano inventa ou deixa de inventar, tem um lado bom e um lado ruim. Isso vai acontecer também com a inteligência artificial. O problema não é a inteligência artificial, é o que a gente vai fazer com ela, beleza? E lá na Unialfa, com certeza, eles estão na direção de fazer com a inteligência artificial aquilo que pode beneficiar o aluno, né? Beneficiar a sociedade, né? Trazer o conhecimento de uma forma mais palatável, ou seja, facilitar a vida de quem está correndo atrás de conhecimento, beleza? É mais ou menos isso. Caio Vieira, prazerzão ter você aqui, né? Caio é um cara já da área de muito tempo atrás aí, já tem muita experiência. Então, assim, vai ser um prazer conversar com ele sobre isso. Seja bem-vindo ao Jurubebas. Obrigado, Leal. Um salve aí para os ouvintes. Dizer que a Unialfa efetivamente tem 25 anos, completamos em agosto 25 anos de existência, né? E como você diz, talvez seja uma pessoa da velha guarda. Eu tenho hoje 40 anos de experiência profissional, tenho 55 anos de vida, e na educação eu tenho 25. Eu também completo 25 de educação juntamente com a Unialfa, né? Já rodei aí o Brasil inteiro, né? Já morei em Natal, João Pessoa, morei em Manaus, morei em São Luís do Maranhão, né? Estudei no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. Então, pela educação, já rodei os 5... Cidadão do mundo. As 5 regiões eu já estudei, pela educação eu já circulei, né? E estou de volta aqui em casa, né? Sou um cara da velha guarda também. E que bom a gente falar sobre esse tema importante, né? É um tema que não dá para fugir dele. É engraçado você falar, sou da velha guarda e tal. Você é da velha guarda, mas você não é velho, né? Porque esse é que é o problema, né? Tipo assim, eu sou da velha guarda, mas eu tô alinhado com o que tá rolando agora, nesse exato momento, né? Exatamente. E inteligência artificial, ou seja, tem uma grande diferença quando a sua experiência é lastro para a sua atividade atual, né? Ou seja, você se mantém absolutamente contemporâneo, né? Na sua área, na sua profissão, porque o conhecimento que está chegando, você vai traduzindo ele e vai operacionalizando aquilo para que você possa utilizar-se daquilo no tempo presente. Agora, outra coisa muito diferente é você dizer, cara, eu sou contra tudo que é digital, porque meu negócio é o lápis e o papel. Cara, então é o seguinte,
Então você vai morar na sua casinha, viu? Desliga a televisão, né? Que ainda deve ser de tubo, não é isso? Enfim, não é o seu caso. Você é um cara que tem muita experiência, lastro, né? E tá presente, né? O momento presente, ou seja, então lidando inclusive com inteligência artificial, que é o ó do borogodó do momento, que aliás muito se tem falado sobre isso e muita informação equivocada também, né? Porque daqui uns dias, se a gente não começar a tomar cuidado com o que se tem falado sobre inteligência artificial, daqui a pouco as pessoas vão ficar com medo disso, né? Como assim e tal? Não. Inteligência artificial é uma programação, né, que aprende com o que a gente ensina para ela. Não é um ser, né? Não é um ser que raciocina, que faz pergunta. Não. É uma espécie de... eu não vou chamar de inteligência, mas se eu pudesse chamar uma inteligência artificial de máquina, né? Por exemplo, a calculadora. A calculadora, ela tá preparada para fazer as operações que estão dispostas lá. Soma, subtração, multiplicação, divisão, raiz quadrada, seno, cosseno, tangente, sei lá o quê, entendeu? Ela está programada para fazer aquilo. Quando você coloca aquela função, ela vai agir daquele jeito. Ela não vai raciocinar, né? E a inteligência artificial, ela tem lá no arcabouço dela, vamos dizer assim, bilhões de informações. Então, quando você faz uma pergunta, ela vai lá, processa tudo aquilo, faz um resuminho e te entrega. Uma das coisas. Outra coisa é você programar essa inteligência artificial para aquilo que você quer. Então, vamos passar a bola para quem está fazendo isso na prática, para ele nos explicar, então. Para começo de conversa, como é que é essa história na prática de você trazer a inteligência artificial para dentro do ensino superior? Bom, primeiramente, sobre a questão profissional de estar atualizado, estar velho, não se pode ficar jamais velho, você tem que ficar experiente, principalmente com quem trabalha com marketing. Uhum. Porque qual é o objetivo principal? É você ter cliente. E se você não entender o comportamento, as mudanças de comportamento, essas novas gerações, que a cada dia essas gerações estão em ciclos menores, né? Você não pode trabalhar com marketing. Porque você passa batido, né? Exatamente. Então esse é o primeiro momento. Esse esquema que você está usando para vender já era. Ninguém compra mais por causa disso aí, não. Exatamente. Haja visto hoje, você vê as lojas físicas, né? Cada dia menor, com menos pessoas comprando nas lojas físicas, partindo mais para o virtual, né? A pandemia ensinou muita coisa para a gente, né? Nessa época. Né? E em relação à questão do temor às máquinas, a gente vive isso há muito tempo, né? Quando na Revolução Industrial, né, a gente veio ouvindo aí que as máquinas tomariam os postos de trabalho, né? Realmente. Tomaram alguns e criaram muitos outros. Tomaram e criaram outros postos de trabalho, automatizou muitos processos, né? E a inteligência artificial da mesma maneira. Na educação se fala muito que a inteligência artificial vai tomar o lugar do professor. Talvez tome, sim. Em alguns lugares, né? Em algum momento. Algumas das funções poderão ser substituídas pela inteligência, mas não o professor. Exatamente, né? Por quê? Porque o conhecimento dele, o conhecimento que ele adquiriu vai ser utilizado de uma forma diferente. Se você me perguntar como será hoje, talvez eu não tenha essa resposta. E o professor não é um livro, né, cara? O professor é gente, né? O professor tem sentimento, o professor tem uma percepção que a máquina não vai ter nunca. Pelo menos acredita-se que não, né? Porque o dia que uma máquina tiver percepção, sentimento e tal, deixou de ser máquina. Deixou de ser máquina. Passa a ser uma pessoa normal. Né? Aí nós estamos falando de outra coisa completamente diferente do que é hoje a inteligência artificial. O que eu enxergo hoje é a capacidade de processar os algoritmos de forma mais rápida do que a gente. Né? Ela tem uma capacidade de aprender mais rápido do que nós, do que o ser humano.
Então, isso é lógico que a gente fala que a inteligência artificial está aprendendo, mas vai chegar um momento que ela vai estar no mesmo nível de aprendizado que o ser humano. É engraçado isso, né? Porque a inteligência artificial hoje, ela sabe quase o que o ser humano já sabe, né? À medida que o tempo vai passando e você vai dando mais informação, vai chegar uma hora que isso vai ficar mais ou menos equilibrado. Sim. Ou seja, nessa hora aí, a inteligência artificial, para quem tem condições de usar de forma produtiva, de forma boa, vai ser ótimo. Com certeza. Inclusive, você vai ter... você vai conseguir processar as suas atividades rotineiras de forma mais rápida. Isso já é uma realidade. Eu faço isso no meu dia a dia. As minhas atividades no dia a dia, elas são processos. Eu utilizo algumas ferramentas, né, que podem me ajudar, que me ajudam a eu ter um período maior para mim pensar. Engraçado isso, né? Eu utilizo ela para fazer as rotinas. Você vai ter um período maior, inclusive, para ser humano, né? Exatamente. Isso é uma realidade. Cara, pesquisa, por exemplo. Hoje, você pode pesquisar. Você pega aí uma grande biblioteca, um enorme, tal, processou, digitalizou tudo e tal, e isso está lá na inteligência artificial. Cara, as pesquisas que você demorava dias para fazer, agora leva segundos, cara. Sim. E outra coisa, com uma melhoria sensível, né? Porque vai te dar muitas opções. Então, assim, é inegável que essa é uma ferramenta que pode ser usada positivamente a bem da humanidade. Agora, pode ser usada negativamente? Meu amigo, a pólvora está aí para mostrar isso claramente. Ó. Era uma coisa que era para ser absolutamente nos ajudar e nos prejudicou em muitas situações. O conhecimento atômico, por exemplo, o conhecimento do átomo, a fusão, a fissão, tal, não sei o quê, era para produzir energia. E acabaram produzindo armas que podem destruir o planeta. Mas o que a gente pode fazer? Isso é do humano, isso é da nossa humanidade, entendeu? Perfeito, é o que você vai fazer para utilizar. Sim. Então, assim, criam-se alguns fantasmas em relação à inteligência artificial, que na verdade não é real, né? O que eu acho que atrapalha um pouco as pessoas é essa questão de, primeiro, né, a exacerbação da utilização, né? O medo do desconhecido, porque ainda é algo que não se conhece tudo direito, até onde vai, né? As máquinas, os robôs vão tomar conta das atividades, talvez sim, né? No Brasil a gente tenhamos aí atendentes de restaurantes, a gente já tem o autoatendimento, por que não o robô fazendo o atendimento? Porque as pessoas também não querem mais essas atividades. Tem esse problema, né? Vou citar um exemplo para você da construção civil, certo? A construção civil está enfrentando já uma série de problemas por causa da falta de mão de obra, né? Ora, se você for imaginar que daqui a pouco nós teremos aí humanoides, né, robôs do estilo humanoide trabalhando na construção civil, eles vão substituir por exemplo, as pessoas que carregam peso, por exemplo, eles vão substituir com muito mais eficiência. E aí o que será feito dessas pessoas? Elas serão relocadas na sociedade. Outras coisas vão surgir. Isso aí, e sempre foi assim e vai continuar sendo. Agora, vai faltar emprego por um tempo nessa área para algumas pessoas? Vai. Mas aí vai caber também aos governos e tal uma readaptação. Então, parte dessa mão de obra nós precisamos apoiar, né? Porque agora as pessoas não vão ter emprego assim, não vão ter emprego assado. Isso já está sendo, inclusive, discutido. Há algum tempo atrás, eu vi uma entrevista desse Elon Musk aí, falando sobre isso com um árabe lá, um príncipe árabe e tal, não sei o quê, numa entrevista qualquer lá, ele falou assim, olha, vai faltar emprego, né? Porque a inteligência artificial vai ocupar muitos postos de trabalho, e essas pessoas vão ficar desempregadas. E aí? Como é que a gente vai conviver com isso? Então, nós vamos ter que criar condições para que essas pessoas sejam inseridas num novo contexto.
Mas E será isso que... vai ter que ocorrer, ué. Mas será que efetivamente vai substituir ou essa geração que está vindo aí é que realmente não quer? Porque, olha, não. você não consegue Vai contratar. mudar também, né? você Hoje, não- por exemplo, você tem muito menos pessoas disponíveis para trabalhar como servente de pedreiro do que tinha há 30 anos atrás. Exatamente. Certeza absoluta. Primeiro, essa geração de hoje, ela não quer CLT. Já é uma mudança de comportamento em relação ao trabalho. Uhum. Eles não querem cumprir horários. E tá tudo certo. Eles não querem cumprir horários. E aí que vem essa questão dos humanoides, dos robôs. Pode substituir sim essa parcela. E o que esses caras vão fazer? Vão trabalhar fazendo inteligência artificial, vão trabalhar nas redes sociais, vão fazer vendas digitais. Então, ou seja, é uma nova modalidade de trabalho que essa geração Z está já atuando, já está entrando, e que o que está vindo de tecnologia não vai substituir. Eu vejo que vai suprir uma demanda que não vai ser mais por humano. E a mudança, ela é clara, né, cara? Não adianta. Ou seja, vai surgindo, as novas gerações já vão chegando num outro ambiente, né? Então. Daqui a 20 anos, alguém vai dizer para você assim: mas espera aí, isso aqui era o ser humano que fazia? Era. Cara, você jura que o cara ficava carregando sacos e mais sacos de cimento no braço para poder botar numa betoneira para não sei o que e tal? Isso era o humano que fazia isso. Eu vi outro dia, há poucos dias atrás, um sujeito só descarregar 150 sacos de cimento de um caminhão, 120 sacos de cimento, numa velocidade, numa rapidez, assim, botava na cabeça, chegava lá, botava no chão, pegava na cabeça, botava no chão. Então, aí eu pensei comigo, falei, cara, esse cara, a coluna cervical dele daqui a pouco não vai servir para nada. Ou seja, isso não é trabalho para o humano, né? O humano se adaptou a isso, na verdade. Exatamente. Você entendeu? Mas as máquinas já vêm fazendo esse tipo de trabalho já há algum tempo. Sim, claro. Só que está chegando no momento de fazer as minúcias do trabalho. Antigamente, por exemplo, você chegava para comprar cimento numa loja, os caras tinham que pegar na mão, botar lá, não sei o quê. Hoje não, hoje você tem essas maquininhas que vão lá, pegam um pallet Empilhadeira. com 50, não sei o quê, leva lá, põe em cima do caminhão e tal. Ou seja, mas ainda, né? Mas isso não desempregou, não, porque houve uma relocação e tal, tá lá, o povo tá lá e a vida vai seguindo, né? Exatamente. Agora, é óbvio que certos trabalhos que hoje você já sente a própria necessidade, isso aqui tem que acontecer alguma coisa aqui, porque as pessoas não vão aguentar mais isso. Até porque as novas gerações, cara, vou te falar uma coisa, assim, hoje, essa molecada que tá aí, com abaixo de 18 anos, você mostra um saco de cimento para eles, cara, eu vou te falar uma coisa. Não é fácil achar um que topa, não. Então Não. já tá mudando mesmo, né? Mas ou seja, real. já é uma necessidade. Mas esse menino, não é que ele não quer, ele já sabe que se ele pegar o peso, Ele vai se ferrar. ele vai ter um problema Com físico. certeza. Então é uma geração que está mais informada. Então ele sabe sobre saúde do seu corpo, ele sabe cuidar da saúde do corpo, ele sabe falar de saúde mental, ele tem muita informação sobre preservação do meio ambiente. É uma geração que, aos poucos, se você pegar as estatísticas, é uma geração que bebe menos, que tem saído menos de casa. Mas foi a mídia que enclausurou a pessoa com os streams e tal. Pode ser também, mas é um cara que procura mais segurança. Então, essa é a geração que está chegando aí. A indústria automobilística, por exemplo, está sentindo um drama aí que só vai piorar. Hoje a juventude não está nem querendo dirigir mais. Eu vi uma estatística sobre isso, que o número de emissão de carteiras de motorista para jovens tem caído ano contra ano. Eles não estão interessados nisso, não. Mas assim, eles querem transporte. Claro. Então eles pegam o Uber. O Uber. Ou seja, então, olha só, esse sistema, né, o Uber ou 99, ou sei lá, os que surgiram por aí, esses aplicativos, quantas mil pessoas não arrumaram um emprego absolutamente novo? Porque isso não existia, né? Não existia. A entrega, por exemplo, por causa da pandemia, essa entrega de comida e tal, não sei mais o quê, esses aplicativos aí, quantos mil empregos? Ou seja, que não existia. Então, as mudanças, elas também vão trazer novas possibilidades. É claro que afeta um ou outro e tal, não sei o quê. Sim, mas o rearranjo que a própria humanidade
promove, vai equilibrando, né? Não tem jeito. Exatamente. A gente Até porque um desequilíbrio, cara, ele seria insuportável, né? Nós estamos falando como é que uma população inteira está num desequilíbrio brutal. Não, isso precisa ser contido aí. E contido com condições de vida, com melhores condições de vida, não é com força bruta, entendeu? Então, vai se equilibrando, não tem outro jeito. Você está falando aí do Uber, né? Veio o Uber como transporte, a pandemia trouxe aí o delivery com muita força e a mudança já está sendo mais rápida. Por quê? No Brasil vai ter um investimento forte aí. As entregas, em várias localidades, vão ser feitas por drone. Não vai ser nem mais humano. Pra você ver, uma mudança que ocorreu há 2 ou 3 anos atrás, que já vai sofrer mais uma mudança muito mais radical. Exatamente. Cara, então quer dizer que eu vou ficar desempregado? Imagina o cara que hoje, que está nesse negócio de aplicativo há 3 anos, por exemplo, a sua mãe só durou 3 anos? Não vai mudar de uma vez assim, não. Não. Em casos específicos, em determinadas situações, vai se usar o que já tem de tecnologia para poder fazer essa entrega, cara. Exatamente. Entendeu? O Uber já não vai ter o motorista. O táxi continua aí, né? Apesar de vai acabar o táxi aqui. Não, continua. Tem gente que ainda prefere o táxi, cara. Com certeza. Porque Entendeu? eu ainda tenho várias gerações e nunca tivemos tantas gerações no planeta convivendo junto, porque a gente vai viver mais. É engraçado isso. Né? E aí tem esse detalhe também, esse detalhe, várias gerações convivendo juntas. Eu, quando escuto um idoso, assim, um cara mais analógico, tal, esse sujeito que não necessariamente aquele cara ligado nas mudanças, tal, sabe, o sujeito que teve aquele comportamento a vida toda de não ler muito e tal. Quando eu vejo um idoso desse, você fala com ele de certas coisas, ele fala assim, é mesmo? Ou seja, a pessoa nem sabe o que está rolando. Paralelamente, ou seja, no mesmo ambiente, tem lá uma nova geração que está, assim, séculos na frente, né, cara? É um negócio muito louco. E isso tem a ver com a longevidade, né? Com certeza. Se você pegar agora, nós estamos na época do Natal, né? Antigamente a família era o avô, o filho e o neto. Agora... Hoje você pode colocar aí 5 gerações tranquilamente numa ceia de Natal aí. Eu conheço avô aí com 45 anos. Então é uma realidade em relação a isso. Avô, cara, com 45 anos. E aí é o que nós estamos falando. Nós estamos falando de um mundo que está mudando muito rápido, com muitas pessoas de várias gerações ao mesmo tempo convivendo ali. E uma geração que está vindo aí com força total, que está aprendendo com inteligência artificial. Falando do professor, ele está lá com o professor, mas ele já sabe usar a inteligência artificial desde berço. Para ajudar o aluno, quanto mais esse cara entender de inteligência artificial, melhor ele vai se colocar na profissão dele e menos risco ele vai correr. Exatamente. E mais informações processadas. Agora, aquele que insistir ele vai que não, ele vai acabar sendo substituído mesmo. Né? Se a gente for analisar, colocar na nossa geração, que eu acho que nós somos da mesma geração, a gente tinha dificuldade, porque a gente só aprendia aquilo que o professor ensinava e como o professor ensinava. Agora não. Né? E quando a gente tinha um livro, a gente ia na biblioteca, né? Eu até quando eu fiz faculdade, eu lembro de algumas cenas que eu ia num shopping aqui em Goiânia e entrava na livraria, lia um capítulo de um livro, depois eu lia outro, que eu não tinha recurso para comprar o livro, né? Então eu estudei desse jeito. Eu tendo que aprender isso. Hoje não. O cara tendo um aplicativo pelo próprio celular, não precisa ter um computador. Acessa tudo, né? Ele tem ali as informações na palma da mão dele, processada de forma rápida, né? E ele pode questionar a informação, que ele vai ter uma resposta do questionamento que ele fez. E não simplesmente ele escutar e preparar para fazer uma prova como era antigamente. Né? Então essa geração nova está vindo bem mais informada. Por mais que eu veja algumas pessoas aí da minha idade falando, não, essa geração não quer nada com nada, eu acho que é uma forma de menosprezar. A gente não pode menosprezar isso. É uma geração que está vindo com muita, cara, porque muita informação. Quem fala isso usa uma referência que está equivocada. Eu não posso fazer uma afirmação dessa, a não ser que seja uma afirmação baseada em alguma pesquisa científica que eu esteja fazendo e tal, e que aquele dado possa ser comprovado ali. Agora,
se eu sou um cara de 60 anos e aí eu tenho uma visão de mundo, eu tenho uma referência, né? E aí eu uso essa visão de mundo e essa referência para, entre aspas, aqui, vamos botar entre aspas, julgar o sujeito que tem 18 anos hoje, eu estou cometendo um erro, cara. Não, você não está entendendo, o mundo mudou completamente. Esse sujeito, ele é fruto de um tipo de influência social que ele está recebendo desde que ele nasceu, completamente diferente de todas as influências que você já teve, né? É muito diferente. Então, assim, cara, imagina hoje um moleque de 7 anos de idade, o que esse menino já não viu, cara? Com certeza, viu muito mais coisas que a gente quando tinha 10, 12, 15 anos. Muito mais coisas. Então, assim, aliás, na minha opinião, isso precisa ser muito, muito, muito bem equilibrado. Os pais vão ter que tomar muito mais cuidado com essas crianças, porque senão vai desvirtuar, ué. Daqui uns dias, o moleque de 10 anos fala, não, acabou, não tem conversa mais não. Aqui eu mando em mim mesmo e acabou. Falo, não, peraí. Já aprendi o que tinha de aprender. Já aprendi, porque já sou o cara e tal. Tá aqui a informação que eu tenho a todo momento, né? E outra coisa também, até estudar hoje, né? Para você convencer alguém que ele precisa aprender as coisas, já não é tão simples. Por exemplo, para que eu preciso aprender a somar? Cara, você precisa aprender a somar porque o seu cérebro precisa ganhar uma condição, senão daqui a pouco você não vai saber fazer nada. Não é porque tem uma calculadora que você não tem que aprender a somar, a subtrair, a dividir. Hoje, cara, fora de brincadeira, quando eu chego num supermercado, no caixa, com 3, 4 produtos, eu faço a conta de cabeça, as pessoas olham para mim como se eu fosse um ET. Porque elas estão completamente dependentes de uma tecnologia que chegou e tal, e mudou completamente o comportamento. Não, é assim, ó, você dá R$50 para a pessoa, a conta deu 20, ela tem que te devolver 30. Não, ela vai lá na maquininha e põe 50 menos 20 e aí te devolve o troco. Ou seja, cara, mas 50 menos 20 é 30, qual que é a dificuldade? Ou seja, você acha um absurdo, mas imagina uma pessoa que não aprendeu, cara. Então, mas aí eu tenho uma visão diferente dessa questão da educação, que a educação precisa evoluir um pouco em relação ao aprender. Não é que a gente não tem que aprender, a gente tem que aprender sempre. Mas hoje, como as informações estão na nossa mão a todo momento, a gente tem, principalmente o estudo formal, ele deve refletir o que ensinar para que a pessoa possa dizer o que quer aprender. Porque para que a gente vai aprender sobre o cosseno, a tangente, se é um cara que não vai trabalhar nessa área? Concordo, se ele não vai usar isso. Ok. Né? Entendeu? Então, assim, essas questões do que aprender e outra, isso não quer dizer que ele não vai aprender sobre isso. O estudo tinha que ser muito mais específico do que é. Específico por quê? Porque essas informações que, teoricamente, pode ser que ele não vai utilizar em algum momento da vida, se ele precisar, ele vai lá na inteligência artificial e ele vai ter uma aula em poucos minutos e talvez até mais esclarecedora. Com certeza. Entendeu? Então, assim, eu tenho feito isso no meu dia a dia, algumas coisas que estavam paradas lá no meu cérebro aqui, que eu aprendi e não usei, que às vezes no meu dia a dia hoje eu preciso de alguma coisa, eu vou lá na inteligência artificial, faço a recordação, busco a informação e aprendo de forma mais rápida e didática. Engraçado isso, que você busca, né, de forma didática. Há um dia atrás, eu estava numa loja que vende material elétrico, sentado na mesa do vendedor, assim, né, conversando com o vendedor. Aí na mesa tinha uma fita de LED lá. Uhum. Aí eu falei, essa fita aqui, como é que é? Ele falou, não, tem um conectorzinho que você conecta e tal, não sei o quê. Agora, essa aqui você só pode cortar ela de metro em metro. Porque essa aqui, ela é 110, 220. Para você cortar de 1 em 1 centímetro, de LED em LED, por exemplo, aí ela tem que ser 12 volts e tal, aí precisa de um outro equipamento para pegar isso e converter, para você poder ligar em 220 ou 110 e tal, não sei o quê. Aí eu falei, cara, e o diâmetro de 1 metro? Porque eu já pensei numa luminária, né? Mas se eu tenho que usar 1 metro, aí eu pensei no diâmetro, né? Quanto é que dá 1 metro no diâmetro? E ele lá, né? Aí eu peguei e falei assim, escuta, foi o seguinte, 100 centímetros vai dar 1 metro, né?
perímetro 2πr, então você vai pegar isso aí e R vai ser 100 dividido por 2π. Π é 3,14, então dá 6,28. Divide 100 por 6,28 aí. Dá tanto. Aí eu falei, então o diâmetro deu 15 e pouco. Eu falei, não, mas tá pequeno. Eu falei, não, mas é R, é o raio. Então é vezes 2. Então dá 30 qualquer coisa o diâmetro. Falei, ó, aí já dá para iluminar. Ou seja, rapidamente, de cabeça ali e tal, não sei o quê. Por quê? Porque na minha época, matemática, física e tal, não sei o quê, tinha uma importância enorme. E eu estudei, né? Entendeu? Uhum. Então, assim, apesar de ter muito tempo que você não lida com isso, mas essas coisas estão lá na sua cabeça. Sim. Entendeu? E aí você... É um hábito, né, que você tem e que você, quando precisa, faz. Para algumas pessoas isso é coisa de ET. Fala, não, como assim, cara? Que você está falando? Não, faz aí que vai dar certo. Então, ou seja, aí, hoje em dia, né, o que eu acho fundamental assim, no ensino? Eu acho fundamental o cara estudar história, geografia, história, mas com uma visão sociológica do negócio, né? Estudar filosofia, assim, você se posicionar, você entender o que é a sua humanidade, né, e tal, o que é a sociedade e tal. Esse lastro, ele é muito importante, né? Agora, saiu daí, eu acho que tinha que ser específico. O que você quer fazer na vida? Eu quero ser contador, então vai estudar isso. Eu quero ser engenheiro, é isso. Você tem que fazer a base. Você tem que fazer uma base ali para você chegar lá. Você fica estudando um monte de coisas que você não vai usar nunca. Isso. Né? Nesse ponto aí eu concordo em gênero, número e grau. Aliás, na minha opinião, já passou muito tempo e ninguém mudou esse currículo aí. Fala-se muito sobre isso e tal, mas o currículo continua do mesmo jeito. Várias tentativas ainda não chegaram num denominador que... E aí o que acontece? A juventude vai perdendo o interesse em prosseguir nos estudos. E você vê isso todo dia, né? Todos os dias. E aí a pessoa fala, eles não querem saber de aprender. Não, é diferente. É diferente. Os caras aprendem. E muito. E muito. Só que eles aprendem aquilo que eles querem. Fala para eles fazerem um jogo de videogame aí. O cara domina tudo. Ele aprende. Todo mundo tem a capacidade de aprender. O que ele quer, ele aprende. Exatamente. Entendeu? Então, assim, ele não quer, eu não preciso disso, cara. É a escola que não é atrativa. Né? É a forma de ensinar que talvez não seja atrativa. É os currículos. E ainda... me perdoem os professores, eu também sou professor, a gente se depara com professores que não são didáticos, que não são atrativos. Acontece isso. Né? Na verdade, tem muito, né? Tem muita gente aí que o tempo passou e eles não passaram, né? Eu estive num congresso de educação e eu me levantei e fiz uma pergunta e parabenizei a pessoa que fez. Era um professor de matemática. E eu falei que eu sou um sobrevivente aos professores de matemática. Sobrevivente é ótimo. Um sobrevivente, porque eu tive matemática e física, né? Eu tive professores que falavam, vocês não vão passar, vocês não têm capacidade para entender e resolver essa questão. Né? Então, isso era um desafio. E eu sempre fui um aluno desafiador, né? E eu desafiava o professor. Né? Então, por isso que eu digo que eu sou um sobrevivente. Eu sobrevivi a esse professor de física, eu não lembro o nome dele, mas tá gravado na minha memória, né? Nunca vou esquecer isso, o cara falar que a gente não tinha competência para aquela equação responder, né? E matemática da mesma forma. Então, existe essa questão do que aprender, do que ensinar, né? Como ensinar, né? E essa geração agora, eu não concordo que é uma geração que não quer aprender. Não, eles querem aprender e aquilo que eles querem aprender, eles aprendem muito. Porque quando você ensina para a pessoa o que ela tem interesse em aprender, muda completamente a situação. Entendeu? Agora, quando você tenta ensinar para uma pessoa aquilo que ela não quer aprender, cara, como que pode ser isso? E esse é um desafio nosso lá na Alfa, né, na Unialfa, é um desafio nosso diário. Por quê? E eu também não posso ensinar aquilo que eu quero. Sim. Aquilo que precisa. Uhum. Né? Aquilo que eu quero até não é legal isso, não tá fora, foi uma expressão mal colocada, mas eu não posso a todo momento lá na Alfa a gente fazer currículos, ensinar aquilo que precisa, porque eu tenho as diretrizes nacionais para cumprir,
né? Por mais que elas estejam mudando cada dia mais rápido, porque as diretrizes... Por mais que você perceba o problema, né? Você não pode, de forma unilateral, não posso. Porque você tem uma regulação, você tem um monte de problema. Não pode. Como que não pode, cara? Isso aqui tá claro. Isso aqui... Cara, se a gente fizer essa mudança, vai melhorar, não é? Mas precisa ser discutido, não pode, até mudar essa regulação. Ou seja, tudo muito lento, né, cara? Até está mudando rápido, mais lento. Porque antes você demorava 2 anos, hoje não. A todo semestre tem novas diretrizes. Mas a velocidade das mudanças são muito maiores que essas. Eu não sou um especialista em educação e eu não tenho acesso a dados, né? Para mostrar, onde eu pudesse fazer uma análise do tipo, tá lento demais ou não tá lento demais essas mudanças e elas precisam ser feitas. Por quê? Porque quando você vai propor uma mudança, você precisa fazer uma análise envolvendo aquelas pessoas que serão objeto da mudança. Se eu fizer essa mudança, vai piorar porque essas pessoas não têm condições de acompanhar isso, sei lá. Eu não sei qual é o critério para você fazer o equilíbrio para provocar essas mudanças. Mas a sensação que eu tenho é que elas demoram muito. Sim. Entendeu? E até, uma sensação. Até a questão das próprias profissões mesmo, né? Hoje você forma um médico, mas hoje todo médico precisa entender de inteligência artificial. Com certeza. Até para se proteger. Não, e também para... Eu tenho um conhecido meu, um médico famoso lá em São Luís. Ele faz cirurgias e o paciente não está na frente dele, está em outro lugar. Pois é. Faz só através da robótica. Esse cara já está usando um equipamento aí que já existe, a gente sabe disso, né? E que a melhora do sinal de internet, a melhora desse sinal, né? A estabilização dele, trouxe essa possibilidade. Sim. Né? O cara poder fazer uma cirurgia remota. Milhares de quilômetros de distância, a informação vai e volta na velocidade da luz, pô. Então o delay é micro... hiper micro delay, ou seja, o cara toma uma decisão aqui, o bisturi lá só não é simultâneo, que se você for medir mesmo com um equipamento de altíssima precisão, você vai ver que tem um delay, mas é um delay assim, um delay que você, para perceber, meu amigo, você tem que... Difícil. E os diagnósticos também, né, por inteligência artificial. Então isso precisa estar dentro dos currículos de forma mais consistente e mais rápida, né? E os profissionais dessa área, principalmente da área de saúde, eu converso com alguns assim de vez em quando, os mais antigos, eles sentem uma necessidade, eles dizem o seguinte, estão chegando pessoas muito despreparadas. Então houve um alívio, vamos dizer assim, de currículo ou sei lá o quê, e aí você está recebendo médicos que não conhecem muito de anatomia, por exemplo, tem dificuldade nisso, dificuldade naquilo, né? Por exemplo, curso de ultrassonografia. O cara vai fazer um curso, um médico vai fazer um curso de ultrassom, ele tem dificuldade de reconhecer órgãos, porra. Isso aqui é vesícula, mas, entendeu? Ou seja, por conta da dificuldade que ele tem em anatomia, porque o curso que ele fez lá, ou seja, mas isso é outra coisa. Isso não tem a ver com currículo, não, tem a ver com o que a escola exige dessas pessoas, que é uma outra responsabilidade. E né? Existe isso também, tá? Falar assim, tá chegando gente aqui formado, despreparado. Em todas as profissões também existe. Tem, com certeza. E até porque também, não é que democratizou o ensino superior e também abriu muitos cursos, muitas faculdades, muitas vagas. E verdade seja dita, né? Nem também... todos os cursos que estão aí têm estrutura para existir, né? Existe isso. Isso deu uma bagunçada legal, não deu? Também. Não podemos tapar os olhos para isso, né? Dizer, por mais que tenha uma regulação forte, né? Mas existe. Mas muita gente faz vista grossa, porque tem que ter, porque tem que ter e tal, porque depois, não sei o quê. Porque... E medicina, né, cara? Medicina é um negócio difícil, né? Porque você vai aprender com a vida dos outros, né?
lidar com a coisa mais preciosa, né? E aí o negócio, o buraco é mais embaixo. E aí, de repente, fala assim, pô, o Caio tá falando que essa geração vem sabendo muito, aprende muito, mas tem muita gente despreparada. É um paradoxo. E outra coisa que outro dia eu estava lendo uma matéria sobre residência, né? Dizendo que médicos estão abrindo mão da residência porque o ambiente é muito tóxico. É muito agressivo, eles estão enfrentando uma agressividade. Aí na mesma hora eu comecei a pensar no seguinte: por que esse ambiente está tão agressivo assim? Porque o residente não sabe nada, o residente está com dificuldade básica ali, e o médico que é o entre aspas, né, o professor dele, tem um nome, isso é o responsável pelo residente. Bom, enfim, quem está assistindo aí sabe, todo residente, ele fica sobre a tutela de um profissional, um médico que já passou por residência, já tem experiência e tal. Aí esse residente está deixando de fazer a residência porque esse ambiente ficou muito agressivo. Pelo menos era isso que estava na matéria. O grande jornal aí publicou isso. Aí eu fiquei pensando, por que essa agressividade? É porque esse profissional está diante de um aprendiz que não sabe nada, ou que sabe muito menos do que deveria, né? Ou qual é o motivo dessa agressividade? Porque o ambiente, segundo a pesquisa, o negócio está bem, assim, tá tóxico mesmo, entendeu? Sobre essa questão das residências médicas, é um assunto que eu não sei tanto, né? Mas eu sei que como o Brasil ainda tem uma carência de médicos, o aluno, ele quer um giro mais rápido daquilo que ele investiu. Uhum. Então, se ele for ele quer partir entrar logo. Então ele termina a medicina e já vai fazer a clínica geral. E a residência, ela toma um tempo mais mais 2 anos. Então, geralmente, e as vagas são poucas também, né? Então, geralmente, o cara já vai logo para fazer a clínica médica e deixa a residência para um segundo momento, né? Então, até onde eu sei sobre a questão das residências médicas, como que isso tem funcionado. Caio, vamos voltar então para a inteligência artificial lá na Unialfa, né? Porque você viu que o negócio do podcast é um negócio tão louco, né? Que a gente começa a conversar sobre uma coisa, o trem vai para um rumo e ponto, e você daqui a pouco falou assim, cara, vocês falaram que ia falar sobre inteligência artificial, cadê o assunto? Pois é, na prática mesmo, assim, no dia a dia lá, como é que você está lidando com isso? Assim, o que está rolando na Unialfa que você acha que é uma coisa boa, assim, que a gente está fazendo isso, está utilizando assim, está utilizando assado, não sei o quê. Como é que anda isso lá? Então, hoje, no meu departamento de marketing, hoje a gente temos diversas ferramentas, desde para produzir peças de vídeo, a gente faz spots de rádio, a gente faz pesquisas de mercado, a gente faz análise de concorrência, mas não somente utilizando inteligência artificial. A análise de concorrência eu faço visita de cliente oculto. Essa prática, mas eu utilizo. Tá, essa prática aí está sendo ensinada lá? Sim. O que acontece? Nós estamos trabalhando isso dentro das disciplinas, ao passo que nós estamos, para o próximo ano, provavelmente a gente deve ter um curso de inteligência artificial também. Qual é a grande dificuldade hoje em ter o curso de inteligência artificial? Inclusive na UFG é o curso, se não me engano, é o curso com maior concorrência. Hoje, mais que medicina. Aliás, diga-se de passagem, a UFG é um celeiro nesse negócio aí. E ela é pioneira também. Né? Pois é. É pioneira. Que é o papel da universidade, né? Sim, com certeza. Muita gente não entende isso, não, né? A gente está com um problema de mão de obra. Contratação de mão de obra. Claro. Né? Ainda mais num assunto desse. Cresceu bastante e tem poucos profissionais. Sim. Por isso que essa questão de vai tomar postos de trabalho não vai empurrar para outros lugares. Só a inteligência artificial, quantos postos novos não surgirão? Exatamente. Né? Que vão exigir muito mais. E isso é o futuro, viu, Isso cara? é o futuro. O trabalho manual mesmo, sou eu lá fazendo as minhas luminárias de madeira e tal, coisa de artesão, beleza, vai continuar existindo, tá tudo certo, tem muito valor, inclusive. Mas na inteligência artificial você vai ter que estudar, irmãozinho, senão... Exatamente. Então hoje a gente tem um pouco de dificuldade em relação a isso. Nossos cursos hoje na área de tecnologia tem uma procura muito grande. Engenharia de software hoje é o nosso curso campeão de procura.
né? Nós temos ele tanto na unidade perimetral quanto na unidade do setor Bueno, ali na T1, que a gente tem uma unidade nova ali. As vagas, elas geralmente, em instituição privada, falar sobre restrição de vaga, parece que é coisa que é mentira, mas não é. A gente tem restrição de vaga. Porque é um a curso. Procura é grande, mesmo sem procura instituição por quê? privada. Porque o mercado está aí gritando, aquecido. pelo amor de Deus, quem é aí da área, vem trabalhar aqui. Exatamente, está aquecido. Então, são cursos que têm uma demanda muito grande e a gente não chega até o final da captação. A gente encerra as vagas antes. E vou te dizer, viu? Isso aí é só o começo, porque o que a inteligência artificial vai precisar de gente trabalhando na área, Então, porque daqui a pouco toda empresa vai ter que ter um sujeito especialista nisso lá para poder usar a inteligência artificial para aquela empresa, porque é um negócio muito louco isso. Né? E até também a questão de privacidade dos dados da própria empresa. Exatamente. Né? Porque assim, ó, o ambiente tem que ser controlado, né? Tipo assim, você está dizendo que a empresa... Cara, a empresa pode ter a inteligência artificial voltada exclusivamente para o trabalho dela. Sim. E ela vai precisar de um profissional. Agora, quantas milhões de empresas existem? Então, olha só aí, nesse caso, a quantidade de postos novos de trabalho não vão surgir. Entendeu? Exatamente. E o papel da universidade, ele é fundamental, não só, primeiro, em perceber essa demanda. Né? Porque você está lá, provavelmente o ano que vem nós vamos ter lá um curso específico, apesar das dificuldades de ter profissionais já habilitados para dar aula e tal. Mas por quê? Porque a universidade ela tem a obrigação de estar na frente, cara. Exatamente. Percebendo isso, né? Por quê? Por quê, cara? Porque vem aí uma demanda que vai ser assim, vai ser difícil dar conta de atender essa demanda, certeza. Então, e ela vai estar, e ela está, né, em todas as áreas, todas as profissões. Em todas as nossas. Tudo que a gente forma lá tem inteligência artificial. Não, outro dia eu estava vendo aqui uma relação de profissões, cara, que podem desaparecer por conta da inteligência artificial. E aí você fala, será? Advocacia, engenharia civil, entendeu? Ou seja, é um negócio meio assim, né? Fala, cara, mas... Programador, cara. Entendeu? Ou seja, um advogado, tá? Cara, eu acho que vai continuar existindo, né? Só que grande parte do trabalho, né? Do trabalho do advogado, de pesquisa, de ler para entender uma lei, ou de pesquisar para saber a lei que não sei mais o que e tal, tudo isso aí vai ficar facilitado, entendeu? Mas aquele raciocínio do advogado, por exemplo, vamos falar aqui de um criminalista que vai defender alguém. Esse cara, não é só a lei, tem uma estratégia, tem um raciocínio. E isso aí, meu amigo... A máquina não copia. Isso aí é coisa de humano. Isso aí não é coisa de máquina, não. Isso não é coisa de máquina. Entendeu? Então, nesse aspecto, eu acho que vai continuar existindo. Mas aí, olha o quanto esse cara vai ter que ser muito mais talentoso do que um sujeito comunzão que não... Entendeu? Que só é ali que faz o dia a dia, o comunzão. Não, o comunzão, amigo, a inteligência artificial vai fazer. Então, e o próprio direito vai evoluir também, né? Com certeza. Para intermediar questões relativas à inteligência artificial. Não, você vê os julgamentos estão demorando muito menos tempo agora. Por quê? Porque, cara, antigamente... Antes disso, era uma canseira pesquisar, fazer acontecer, relatórios e não sei mais o que, investigação. Agora, meu irmão, é tudo processado rapidamente, o negócio anda muito rápido e a justiça está sofrendo um desbloqueio, vamos dizer assim, de anos e anos de processo acumulado, cara. Sim. Aquela montanha de processo que nem sabia o que era. Agora você vai lá e pesquisa, aparece em segundos. Mais entendeu? rápido. O mundo... Na verdade, toda essa mudança, ela é difícil de ser assimilada pelas gerações mais antigas, cara. Sim. Porque as novas gerações já está natural. Entendeu? Outro dia alguém falou para mim assim, cara, mas será que assim, por conta de perda de audiência aí das emissoras, né? O FM agora está sofrendo com isso, como o AM deixou de existir
por causa disso, né, e tal. Aí eu falei, ó, tem um probleminha aí para ser resolvido que não é fácil não, né? Que é o seguinte, para continuar a ser o que sempre foi, ou seja, uma empresa que tem uma programação transmitida por um sinal de frequência modulada, né? E tal, não sei mais, que não oferece interatividade, né? Porque você escuta, você era ouvinte, ok? Você tinha ouvinte, você tinha telespectador, né? Agora, as novas ferramentas, as novas possibilidades, o streaming, né? Você não é ouvinte nem telespectador, você é protagonista, você é participante, você está no contexto. Ou seja, as emissoras precisam resolver isso antes de dizer, ó, não vamos acabar. Se não resolver, vai acabar mesmo. Né? Agora, qual é o problema de resolver isso? O problema são anos e anos e anos de uma cultura que não investia nada. Entendeu? Ó, eu tenho a música que é de graça praticamente para tocar e faturar em cima disso. Então, jornalismo quase nenhum, comunicação mesmo, assim, prestação de serviço quase zero. Entendeu? Era um negócio que assim, era muito bom, né? Porque você gastava muito pouco e ganhava muito. E os proprietários, normalmente políticos, ninguém do ramo. A coisa mais difícil do mundo é você achar uma rádio de alguém que era do ramo. Normalmente era um político, ok? Aí esse veículo hoje, qual é a situação dele? Ele não conseguiu se integrar numa nova realidade que oferece um novo tipo de transmissão, que é o streaming. Os caras acharam que, não, se a gente botar o som da rádio no streaming vai ser... Não, é muito pouco. Continua do mesmo jeito, porque o cara não consegue interagir com você. Então isso não foi resolvido ainda. O podcast aqui é uma possibilidade. Mas isso aqui demanda profissionais muito mais capacitados, gente com muito mais experiência, que custa muito mais caro. E hoje as emissoras não faturam o suficiente para pagar nenhum, quanto mais um monte. Ou seja, então nós estamos com um probleminha que no momento, neste exato momento, é praticamente insolúvel. Compreendeu? Então aí é o seguinte, nós estamos diante de uma possibilidade que é o desaparecimento do veículo rádio do planeta. Em alguns países ainda tem muita força. Por quê? Porque essas emissoras, elas foram lastreadas em muita informação, muita conversa e tal, não sei o quê, né? Então, isso não tem como você substituir. Agora, música hoje, quem é que escuta música em rádio, cara? Entendeu? Você tem trocentas mil maneiras de você ouvir música do jeito que você quiser, a música que você quiser, na hora que você quiser e ponto final. E a informação, idem. Na internet, você vai lá agora, se você quiser, daqui a 10 minutos, amanhã, se você quiser ver um negócio do mês passado e tal. Agora, o que está acontecendo ao vivo ali, não. É aquele momento e acabou. Sim. Ok? Então, eu falava isso há anos, há décadas atrás. Os caras achavam que eu era doido. Falava, meu amigo, deixa eu te falar. Você precisa de conteúdo que não possa ser impresso num CD. Enquanto você não for nessa direção, você está fadado a deixar de existir. Então vamos lá. Pega uma emissora hoje de FM com programas de debate e tal, do estilo que nós estamos fazendo aqui, de ponta cabeça. Ela vai ter muita audiência no trânsito, por exemplo, ela vai continuar tendo audiência se ela conseguir uma interatividade com um nível aceitável. Porque ela está transmitindo um tipo de conteúdo que você não acha em qualquer lugar. Okay? Teria que ser em tempo real. Agora, vê o custo disso. É praticamente impossível. E tem que ser em tempo real, porque essa garotada que está vindo aí é tempo real. Claro. É uma geração multicanal. Ela não quer ficar só no rádio ouvindo. Ela quer interagir. Ela quer dar a opinião dela. E você falou a questão da música, né? Eu vejo que em breve a gente vai escutar a música que a gente produzir em tempo real. Eu quero... Se você disser agora,
em algumas inteligências artificiais. Se você disser, ó, uma música assim, assim, assado, com esse tema na voz de fulano de tal, ela produz para você em segundos. Já vem tudo pronto. Ou seja, o que você disse aí tem muito a ver. Não, eu quero ouvir uma música romântica que o tema seja a Maria, que foi uma namorada que eu tive, não sei aonde. Ela produz a letra e você fala, eu quero o estilo de música tal. Eu quero que seja no ritmo de blues, por exemplo, e no estilo do B.B. King. Pronto. Nesse aí eu tava falando com o Rodrigo ali. Cara, vou mostrar para ele o que eu fiz. Eu consegui fazer 2 álbuns prontos em menos de um mês. Desse jeito. Desse jeito, com as músicas que eu quero, com as letras que eu gosto, com os temas que eu coloquei, eu consegui produzir, eu consegui gravar e eu consegui distribuir. Tá no Spotify. Então, assim, isso foi inteligência artificial. Você me perguntar, e aí? E aí o cara do direito vai dizer, de quem que é essa música? Se essa banda não existe, é da inteligência artificial ou é sua? Eu não sei. Mas isso ainda está em discussão. Então, essa também vai para a evolução daquele nosso assunto das profissões. Entendeu? De quem é isso? De quem é isso? Autoria de quem? Por exemplo, se você for considerar a ideia, então é de um humano. Isso. Porque a inteligência artificial não tem ideia. Não tem ideia. Então é de um humano. A ideia veio de um humano qualquer. O tema também veio de um humano. E outra, não tem então, pelo menos parceria vai existir. Não tem uma inteligência artificial envolvida, tem 3. Pois é. Essa é uma questão, né, do direito autoral, por exemplo, é uma questão. Eu já ouvi gente dizer o seguinte: a inteligência artificial está fingindo que isso não está acontecendo, mas ela sabe para quem ela produziu e tal. Então, se pintar aí uma música de sucesso, bruta mesmo, que fez sucesso mundial e tal, não sei o quê, na hora que o cara que acha que foi ele for receber o direito autoral, ele vai tomar um susto, vai dizer, não, isso aqui é do chat GPT, do Gemini, não sei das quantas, porque não foi criada por você. Não, eu perguntei e aí, essa letra é minha, nossa ou é sua? Né? Qual foi a resposta? Ela disse que a letra é minha. Ela falou que a letra é dela. Me deu um certificado de que a letra é minha. Ela te certificou. Porque eu acho que depois eu te mostro aqui em off. Ou seja, ela te certificou. Sim, porque a ideia e a construção foi minha. Ela organizou as ideias. Entendi. Mas é o que eu falei. A ideia, não, eu quero fazer uma música que fale sobre abacate. Muito bem, aí você vai lá, passa as informações, tem que falar isso, tem que falar aquilo, tem que dizer que abacate é tal época, que o abacate cai na cabeça e não machuca se ele estiver maduro, sei lá o quê. Entendeu? Eu tinha, por exemplo, uma cadela labradora, que um dia eu escutei um som seco assim, falei, uai, o que é isso? Aí ela saiu no quintal tal, e voltou com um abacate enorme na boca, e comeu o abacate inteirinho e deixou só a semente. Eu falei, então é por isso que você está engordando, Nina. Ou seja, era um abacateiro que tinha no vizinho, que metade dele era pro nosso terreno, então caiu o abacate maduro lá e ela estava comendo abacate. Se você jogar essa ideia lá, ele vai construir uma letra para você grava lá. Ou seja, e aí eu até admito uma parceria, né? Mas se a ideia, cara, não é da inteligência artificial, não, a ideia é do humano. E em breve, pela rapidez da evolução da tecnologia, você vai poder fazer isso direto do seu carro. Você já dá a ideia, o cara já ali dentro do seu carro já vai produzir. Imagino isso. Porque tem muito sujeito que é saudoso, né, e tal, assim, que lembra da namorada, não sei das quantas e tal. Aí ele vai lá e fala, é o seguinte, minha namorada chamava Joana e tinha um não sei o quê, faz uma música. Passa as características. Faz uma música, eu quero tomar mais uma. E ela grava lá para você no aplicativo de gravação. E já te devolve Você pode digitar, por exemplo, essa que eu fiz lá, ditei o ritmo, os instrumentos que eu quero que ele utilize, se eu quero introdução, se eu quero o refrão, tá, você pode citar tudo, faz um comando. Os próprios compositores, porque tem muito, isso virou, por exemplo, na música comercial, né, vamos dizer assim, na música comercial, que é feita para vender mesmo, que a gente sabe que existe aí, quanto mais popular, é mais comercial mesmo, né, ela é feita para vender, não tem conversa. Não que algumas obras-primas não façam sucesso, faz, mas sabe, o negócio vai para um comercial que você fala, meu Deus do céu, o que é isso, né? Mas enfim, muitos deles, cara, podem usar a inteligência artificial, aliás, todos poderiam usar, entendeu? A seu favor. Se vai pegar ou não, entendeu? É essa geração que está vindo aí que vai ditar o ritmo que eles querem escutar. Exatamente. Agora, e outra coisa,
a própria pesquisa que você faz pode te dar um norte, né? Olha, escuta, das 100 músicas que estão fazendo sucesso hoje, popular, no ritmo tal, existe alguma interseção aí de temas? Aí ela te responde automaticamente. Com certeza. Ela vai te dar essa informação. Isso aí é o que a gente usa no marketing para fazer as minhas pesquisas. Então, ou seja, você já sabe de uma informação extremamente importante. Você já vai na direção certa, vamos dizer assim, né? Exatamente. Então, usar a inteligência artificial, que as pessoas, você tem que saber o que perguntar. Claro, lógico, quanto mais inteligência você usar para questionar e para dar um norte para ela agir, melhor vai ser a resposta que ela vai te dar. Você vai ter que saber perguntar e, na verdade, a hora que você for dar um comando, você tem que saber construir o comando. Sim, com certeza. Aliás, existem cursos para isso, né? Já tem gente ganhando dinheiro com esse troço. Com certeza. Tem engenharia de prompt, que é só para você conversar com engenharia de prompt. Né? Para você conversar com a máquina. É mole, cara. Né? Por exemplo, você quer desenhar o Ranzinzolino, a hora que você tiver, você tem que fazer uma engenharia de prompt bem feita para você falar, olha, eu quero que ele faça isso. Tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo outro. Você tem que instruir a inteligência artificial. Na verdade, é você conversar como máquina, né? É engraçado isso, né? A gente tá falando de inteligência artificial e você tá usando a máquina para você, mas você tem que saber conversar como máquina para ela te dar a resposta de um humano. E outra coisa, esses cursos aí, eles vão ficando cada dia mais assim, acessíveis, porque na internet mesmo você acha um monte deles lá, de pessoas te dando dica de como que você faz, como é que, para você dar os comandos e tal, para você conseguir um resultado melhor e tal, né? Inteligência artificial virou o assunto assim, recorrente, né? E engraçado que foi muito rápido, né? Agora, 2 anos atrás a gente não falava com tanta força de inteligência artificial como fala hoje. Um outro aspecto interessante aí, que também envolvendo inteligência artificial, é o seguinte: alguns economistas estão dizendo que é a próxima bolha que vai explodir. Né? Tipo assim, o investimento que está sendo feito nas empresas, nas big techs, que lidam com isso, ele é tão gigantesco e tão desproporcional que virou uma bolha. Entendeu? Ontem mesmo eu estava assistindo uma entrevista de um economista e ele dizendo o seguinte, na corrida do ouro, quem oferecia alguma coisa palpável era quem vendia pá, picareta e tal, equipamento para você ir atrás do ouro. Agora, quem ia atrás do ouro, se estava sendo financiado por alguém, é um risco. Vai achar ou não vai achar? Na inteligência artificial, nessas grandes big techs e tal, onde isso está ocorrendo, está entrando bilhões e bilhões e bilhões e até agora faturamento nada. Né? Assim, o retorno dessa montanha de dinheiro que está indo para lá o economista falou assim, é praticamente impossível de dar o retorno que está sendo projetado. O negócio é tão alucinantemente alto que provavelmente não vai acontecer. E aí vai explodir uma bolha. Ou seja, aí ele citou um dado que é muito preocupante, que é o seguinte, no último resultado do PIB nos Estados Unidos, 93% vem do investimento que está sendo feito em inteligência artificial de 5 ou 7 empresas. 93% do resultado do PIB. Aí ele fala, então, da economia formal, da economia que existe, o resultado do PIB do último trimestre dos Estados Unidos foi 0,1%. Se você tirar esse negócio, ou seja, é uma bolha que tá para explodir aí a qualquer momento. E aí ele fala uma outra coisa que eu achei muito interessante, que é o seguinte: um dos grandes envolvidos nesse negócio, dono de Big Tech, um dos grandes que está envolvido nesse negócio, ele disse o seguinte, questionaram ele, falou assim, isso aí está virando bolha. Não, é o seguinte, se houver necessidade, o Estado americano vai investir e tal. Ou seja, se der uma merda, nós vamos socializar o prejuízo com o governo. Com o governo, ou seja, com o povo. Entendeu? Que é o que aconteceu em 2008. Sim. Em 2008, trilhão lá, não sei quantos trilhões que os Estados Unidos injetou na economia
para quebradeira dos bancos. Mas os caras ganharam trilhões vendendo coisas que não tinham preço, né, cara? Entendeu? E aí dentro disso aí também tá o Elon Musk lá com a corrida... Preço não, valor, né? Com a corrida espacial também, né? Eles investindo grana ou seja, em viagem para o espaço. Né? Ou seja, nós estamos diante da possibilidade de uma crise global, porque hoje os fundos do mundo inteiro estão investindo nisso, cara. Entendeu? Só que é assim, mas o investimento chegou a um ponto de tanto dinheiro em 5 ou 6 ou 7 empresas, cara, que ele falou da NVIDIA, por exemplo, e falou assim, eu fiz uma análise do balanço, do último balanço da NVIDIA. E aí lá mostra que ela já não está vendendo o mesmo que vendia para essas big techs, por causa da inteligência artificial. E por que ele não está vendendo? Porque está faltando dinheiro para comprar. E que dinheiro que é esse? É aquele que estava entrando lá alucinadamente como investimento. E vai entrar coisa no Brasil aí. Entendeu? Você viu lá as previsões do Brasil ser data center. Né? Data Os center. maiores data centers. E aí vai ser Brasil, mais uma né? enxurrada de dinheiro, certo? Então... Se chegar num momento que o investimento para e a bolha explode, aí, meu amigo, aí nós estamos ferrados. Sabe por quê? Porque sempre vai sobrar para nós, né? O povo. Ué. É verdade. Vai sobrar para nós. Entendeu? E falando a questão do data center, vem aí também, voltando àquele nosso assunto sobre as profissões. É outra mudança de onde as pessoas vão trabalhar. E com certeza... Data centers. O Brasil deve receber aí muito investimento, não só da China, como dos Estados Unidos, para montar data center para esse tamanho de banco de dados. Outra coisa que eu acho assim, de muita... que é um negócio que não tem para onde correr, né? É o seguinte, o mundo está conectado de tal jeito e essa conexão está tá aumentando aceleradamente, que, cara, é o seguinte, energia, por exemplo. As pessoas têm dificuldade de entender a sede da inteligência artificial, né? Como assim, sede? Porque eu vou dizer uma coisa para você. A energia que está sendo usada lá, no caso nosso aqui, grande parte dela é produzida por água. Movimento das águas. Você entendeu? E os data centers consomem um negócio assim, insano de energia. Um país como o Brasil, que a economia que a economia é cerceada no seu crescimento por falta de energia, eu queria entender como é que esses data centers vão se virar aqui no Brasil. Então, viu? Mas justamente sobre a questão das energias renováveis, que o Brasil é um dos países que vão receber os data centers, né? Hoje a gente tem uma diversidade, não tá bem focado no que isso já representa sobre a água. produção. Não, a gente tem hoje as placas solares que, principalmente no Nordeste, eu estava morando no Maranhão, eólica também, tem bastante energia eólica no Brasil, então com certeza isso deve vir de fontes aí, esses data centers devem ir para essas fontes renováveis. Tomara. Né? Porque e talvez que gere emprego em locais como lá para o Nordeste, em locais que precisam efetivamente de geração de emprego. Nós estamos em Goiânia, né? Há pouco tempo atrás, eu tive uma informação de uma pessoa do próprio mercado, dizendo o seguinte, tem muito condomínio aí que não sai do papel, que já está tudo certo, mas não sai, não vira realidade por falta de energia. Não tem energia para ser fornecida para lá. Ou seja, e a gente tem aqui, Goiás também, algumas empresas que foram para outro lugar por conta da possibilidade de falta de energia. Ou seja, então o país como um todo, né, ainda é carente, né, de energia para o desenvolvimento econômico mesmo, para a economia crescer, tipo assim, podia crescer, sei lá, 7% ao ano. Cara, você tem ideia do volume de energia que isso exigiria? Então, assim, tomara, né, que essas fontes renováveis e tal, e as novas possibilidades, tanto da solar quanto da eólica e tal, não sei o quê, possam suprir essa necessidade aí. Mas, assim, eu sou quase um analfabeto aí nessa área para poder fazer afirmação, tipo, não isso ou não aquilo. Eu torço
para que seja viável. Claro, eu também estou nessa... Para dar certo, porque, porra, se der certo, é mais uma coisa para empregar pessoas, para melhorar o PIB, para melhorar a distribuição de renda, enfim, para melhorar a vida das pessoas. Sim. Não, principalmente se tratando de energia limpa. Sim. Não estamos falando de queima de carvão, exatamente. De não sei o quê. De destruição do meio ambiente para fazer hidrelétrica. Né? Sem agressão e tal. Tomara que isso seja possível e que vire realidade o mais rápido possível, entendeu? Que a gente tenha... muito pelo contrário, eu torço a favor, cara, não torço contra de jeito nenhum. E que a gente tenha pelo menos um pouco de tecnologia aqui dentro, nem que seja com data center, de acumular os dados. Porque você sabe, né, cara, infelizmente a gente ainda, no caso das tecnologias, a gente ainda sofre bastante, né? Porque o Brasil, assim, se você for pegar o histórico do país nessa área, o Brasil, assim, na área de ciência e tecnologia, o investimento é uma porcaria. Sim. O investimento é muito aquém do que deveria. Né? Você tem aí 200... Quantas mil cabeças geniais saíram do país? Continuam saindo. Não é por falta de inteligência. Não é por falta de inteligência, não. Muito pelo contrário. Não é por falta de inteligência, não é por falta de criatividade. Não. Entendeu? Se o governo brasileiro, estou falando desde sempre, tá? Estou falando assim, do dia que foi descoberto até aqui. Se investisse mais em ciência e tecnologia, meu amigo, mas mais que eu digo é muito mais. Quanto a gente não poderia estar na frente? E a gente ainda tem uma questão que atrapalha um pouco, que é a cultura, né? O cara vai estudar fora... E depois... ele fica. Ele não traz o conhecimento. Não, muito pelo contrário. Porque o brasileiro é criativo. O brasileiro é uma mão de obra... Com certeza. Bem vista no mundo. Com certeza absoluta. E muitas cabeças diferente do indiano, geniais do chinês, aí foram embora. Que vai para os Estados Unidos, que vai para a Europa e tem o compromisso de voltar para o seu país para desenvolver tecnologia e desenvolver o seu país, né? Contribuir para o seu país. A gente tem aqui uma visão errada sobre o governo, sobre o investimento do Estado, né? As pessoas aqui, muita gente tem dificuldade de entender que a tecnologia nos Estados Unidos, o investimento do Estado americano é gigantesco. Bem maior que o nosso. Agora, eles lá, tudo que eles podem fazer para que países como o Brasil não invistam em tecnologia, não invistam em reforma agrária, que eles fizeram lá logo no começo da existência deles, tudo que eles puderem fazer para isso não acontecer em países como o Brasil, eles fazem. Porque eles sabem que o resultado é maravilhoso para o país. Por exemplo, reforma agrária. Cara, o Brasil tem tanta terra que se você pegasse hoje todos os cadastrados aí por exemplo, pelo MST, que para dar lá, sei lá, 5 hectares para cada um, né? Vamos dizer assim. A quantidade de terra que você teria que utilizar é irrisória, sem usar terra de ninguém, só o que não tem nada lá. Por que não acontece? Porque existe um conceito que vem de fora que isso é coisa de não sei o quê, mas só que eles lá fizeram. A Europa fez, todo mundo que desenvolveu fez. Mas no Brasil não pode. Por quê? Porque eles sabem o resultado. E tecnologia é a mesma coisa. Não, jogando dinheiro fora, aí investe no quê? Cara, se o investimento em ciência e tecnologia no país fosse... Não, você vê o seguinte, pega aí quando foi criada a primeira universidade no Brasil, para você entender o tanto que educação foi uma coisa que tentaram evitar que ocorresse no país. Porque quanto menos educação, mais subdesenvolvimento. Sim. Tá na cara isso, cara. E os Estados Unidos da América são especialistas nisso. No nosso quintal aí, que é a América Latina e a América do Sul, eles consideram como se fosse o quintal deles, né? Não pode ter reforma agrária, ciência e tecnologia tem que ter, mas é muito pouco mesmo. Se não é a Embrapa, por exemplo... Que faz um trabalho fantástico. Não, a Embrapa, cara, eu não me canso de elogiar aqui a Embrapa. Não me canso. Por exemplo, a Embrapa é uma exceção enorme, porque a tecnologia
desenvolvida pela Embrapa para o agronegócio, colocou o agronegócio do Brasil no topo, Com cara. certeza. No topo. Mas se dependesse dos Estados Unidos, a gente estava ainda na enxada. E Entendeu? essa questão da Embrapa é importante, que você pegar o desenvolvimento de Goiás, cara, nos últimos 15 anos. Tem tudo a ver com Embrapa, cara. Tô fantástico. Tem 100% a ver com Embrapa, Goiás cara, com hoje não tem tecnologia. interior pobre mais, cara. Rapaz, ó, tem a ver com ciência e tecnologia. Sim. E Pesquisa. a Embrapa, e o nome Embrapa tá lá o carimbo em tudo, em absolutamente tudo. Isso é um exemplo claro de que, porra, se a gente investir 100 vezes mais em ciência e tecnologia, nós seríamos um país muito melhor. E a gente poderia Entendeu? investir no processamento das commodities, né? Porque a gente está produzindo com mais produtividade, tecnologia para produzir mais arroz, mais feijão, mais soja. A gente precisava transformar isso e vender o produto transformado. O que você acha que né? quem está comprando da gente no mundo desenvolvido está fazendo com essas commodities? Transforma e devolve pra gente aqui. Os caras estão processando processa lá, e agregando valor e vendendo para nós, pra inclusive, gente, de volta. Né? Nós estamos aí com a Entendeu? briga pelas terras raras aí. Pois é, né? cara. Então, a assim, gente poderia produzir tudo aqui e vender tecnologia. ao invés de você vender E não terra matéria-prima. rara bruta, né? Vamos dizer assim. Vender tecnologia. Vamos vender tecnologia. Mas aí... Esse é um planejamento, mas isso é uma característica do brasileiro. Nós somos muito imediatistas. Mas olha, eu vou te falar, cara, a influência externa. Tem muita gente aí que acha que americano não é o povo americano, não. É o Estado americano. Sim. É o governo. Não tem nada a ver com o povo americano. O povo americano é como o povo brasileiro, é como qualquer povo. Tá? É o mais inocentão do planeta. Entendeu? O problema é o Estado. É o Estado que diz, ó, esse país aí não pode desenvolver, porque senão atrapalha nós aqui, ué. Sim. Esse é o raciocínio, cara. Não adianta para. Então é o seguinte, ó, muito bom, Estados Unidos, maravilhoso, legal, tal, que sejam felizes e tal. Agora nós vamos desenvolver o nosso negócio aqui, ué. Se a Embrapa não fosse o que é, o agronegócio brasileiro tava na enxada, meu irmão. Isso é verdade. Eu Tava concordo, puxando arado com cavalo e égua, entendeu? Concordo. E Agora, ali tem investimento, não que poderia ser muito mais. Poderia ser muito maior. Muito maior. Entendeu? Então, isso mostra claramente, né, que ciência e tecnologia no Brasil ainda está muito aquém da realidade básica que deveria ser. A gente falando de inteligência artificial e sendo só data center. E muita gente aí que você vai falar, não, porque essas estatais aí dão prejuízo. Tal. Vai lá na Embrapa e vê o tamanho do déficit que é. Só dá prejuízo, ué. Estatal não tem prejuízo, tem déficit. A Embrapa, ela lá, com o custo dela é só déficit, ué. Porque ela vende o quê? Entendeu? Aí, mas tá. Agora, vamos ver o que ela significou para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Mede isso e transforma isso em real. E vê se ela tá no azul por milênios. Exatamente. E é o que a gente deveria fazer em outras áreas. E não, a gente está falando, comemorando ser data center, mas a gente podia estar vendendo tecnologia. Sim, senhor. Entendeu? A gente ao invés de estar vindo para cá, a gente deveria estar exportando isso. Porque, ó, não falta inteligência, não falta criatividade, não falta matéria-prima. Não, rapaz, não estou te falando. A Universidade Federal de Goiás é pioneira nessa área, está lá fazendo. E o mundo está olhando. Entendeu? Verdade. Quantas e quantas. Você fala assim, a oftalmologia. Pô, a oftalmologia em Goiás, por exemplo... É a mais desenvolvida hoje, talvez, do Brasil. É exemplo para o mundo inteiro. Não é só oftalmologia, não. Cirurgia plástica também desenvolvida. Então, ou seja... E tem aí, muita coisa legal. As pessoas têm dificuldade em valorizar. Fala, cara, como assim, rapaz? Não é falta de capacidade, não é falta de inteligência, não é nada. É falta de você ter uma estrutura estatal, um governo, né? Desde o descobrimento para cá... Sempre foi essa porcaria que é, entendeu? Porque tem dificuldade de valorizar o que é do Brasil, dificuldade de investir em ciência e tecnologia, em educação. Você vê os problemas de educação. Por que a iniciativa privada, por exemplo, prosperou tanto na educação? Porque a educação pública, Deus me livre. Entendeu? Até acho que a educação pública em Goiás melhorou bastante. Melhorou, mas, cara... Bastante. Mas se você pegar o histórico... o histórico é muito... É difícil demais. Difícil. Entendeu? Né? Então, ou seja... Sem trazer questão de partido político ou de governo, cara, mas melhorou engraçado muito. É o seguinte, né? Você tem no Brasil
uma oligarquia, né? Eu chamo, não é burguesia, mas é uma burguesia que assim, as pessoas têm dificuldade em localizar essa burguesia, né? O cara acha que o sujeito que trabalha hoje ganha 40 mil por mês, ele é rico. Aí você pergunta, tá, mas e se ele perdeu o emprego? Ele não é o dono do capital. Se ele perdeu o emprego, vira o quê? Ele vira nada. Desempregado. A primeira coisa que ele vai fazer é deixar de morar no condomínio fechado lá. Se ele paga aluguel, é 20 mil, no mínimo. Entendeu? Então, rico é o cara que detém o capital. Exatamente. Entendeu? É 0, qualquer coisa, é 1% da população aí, ó. Esse é o rico. E é esse cara que segura tudo, meu irmão. Exatamente. Entendeu? Esse cara que segura e não tem para onde correr. Agora, só que essa percepção, ela demanda conhecimento, ela demanda, né, um desenvolvimento intelectual, ela demanda um monte de coisa, e a população em geral tem muita dificuldade de entender isso. E verdade. O poder, cara, é assim, ó, dá para você me explicar? Dá para você me explicar? Por que a gente tem bancada do boi, bancada evangélica, bancada da bala, bancada não sei o quê, e não tem bancada do povo? É porque ninguém está defendendo o povo. Ou seja, como que se o cara pega voto do povo, lá no Congresso ele não defende o povo? Baseado em quê? Bom, baseado na falta do conhecimento de quem vota. Porque o cara votou uma vez, depois votou de novo, depois votou e continua votando do mesmo jeito. Entendeu? E aí, lá no Congresso, qualquer coisa para beneficiar o povo tem maior dificuldade do planeta para passar. Agora, quando é para beneficiar a burguesia, passa de madrugada, passa no fim de semana, passa... Ou seja, então é esse deslocamento de representação real da sociedade no Congresso. Isso existe desde o descobrimento. Isso é uma barreira difícil de quebrar, porque hoje, claro que é, ué. Para você ser eleito, você gasta muito mais do que você vai ter, do que um deputado vai ganhar nos seus 4 anos de mandato. Você chega para um sujeito que gastou 10 milhões para se eleger deputado federal e fala para ele que o mandato dele é do povo, para você ver o que ele vai te responder. Do povo? Ele vai ter que prestar conta daquele que financiou. Esse mandato é meu, jovem. Eu gastei 10 milhões para me eleger. Na verdade, ele não gastou, ele foi financiado. Né? E aí o seguinte, aí lá ele vai beneficiar o povo? Vai nada. Ele vai continuar mentindo, ele vai mentir sempre. Não tem conversa. Agora, essa representação, para mudar, amigo, vai passar décadas, entendeu? Talvez agora, né, que nós temos aí a informação circulando livremente e de uma maneira alucinadamente rápida, a mudança possa ser bem mais rápida do que eles imaginam. Eu acredito nisso. Você acredita que vai ser mais rápido? Por quê? Eu acho que vai ser mais difícil. Eu vou te falar. A gente tá do muito mesmo dividido. jeito que você bota muita mentira na rede, muita fake news e tal, tem muita coisa que é verdade. E aí, uma hora, o sujeito que está acostumado lá com mentira o tempo inteiro, uma hora ele esbarra numa verdade, aí ele vai dar uma pesquisada e a ficha cai. Imagina antigamente que todas as publicações que você tinha, elas somadas, elas não eram nem milhares, nem centenas elas eram. Você tinha 5 redes de televisão, Sim. A maioria delas jogando o jogo do governo que estava no momento, né? E comandado por as repetidoras, tudo com políticos, e as repetidoras todas comandadas por esse cérebro que estava lá na rede, entendeu? Então, você tinha acesso ao que eles queriam que você tinha acesso. Ninguém via lá, por exemplo, uma PL da bandidagem lá, jamais você teria uma manifestação tão rápida por conta disso, porque a população não ficava sabendo. Sim. Entendeu? Ou seja, agora não. Agora, o senhor Sóstenes Cavalcante, lá, líder do governo, foi pego lá com 469.700 reais, viu? Num saco preto, há 2 anos lá no apartamento dele, que ele esqueceu de depositar, beleza? Pelo menos é o que ele fala. Então, agora, supostamente, isso é dinheiro ilegal, né? Supostamente, não estou afirmando não. Pelo menos a Polícia Federal foi lá, pegou o dinheiro e levou.
Falou, ó, nós precisamos confirmar, viu? Então ele falou que tinha um imóvel não sei aonde, que ele vendeu para não sei quem, recebeu em dinheiro e tal. Vai ser um pouco difícil de provar isso, né? A não ser que... Porque retroagir nesse caso aí, com a Polícia Federal no seu encalço, não é fácil, não. E em dinheiro vivo, que hoje a gente dinheiro não usa, vivo, a gente não usa, isso não existe Ou mais, seja, né? Praticamente, aí o cara vai para as redes dinheiro. sociais, não, porque isso é perseguição, não sei o que, não. Ou seja, nada de escola, entendeu? Enfim, aí, cara, quando você vê isso, antigamente ninguém ficava sabendo, irmão. Agora aconteceu assim, ó, aconteceu no momento que estava acontecendo, já tinha um monte de gente na rede divulgando e todo mundo ficou sabendo e tal, não sei o quê. Isso causa uma reação, isso causa um constrangimento em todo mundo. A pessoa fala, cara, mas não é possível, meu irmão. Esse sujeito é pastor evangélico, esse cara estava gritando o tempo inteiro aí, falando de corrupção, que absurdo, Deus, pátria, família, não sei das quantas. E aí agora ele é pego com a mão na massa, cara. Ou seja, esse tipo de coisa faz com que algumas pessoas que acreditavam nesse sujeito falam, não, mas aí não. Mas, assim, Aí não, entendeu? Ou seja, então, a mudança pode acontecer mais rapidamente do que se não tivesse isso. Mas então, entendeu? mas aí eu vejo um outro ponto de dificuldade, que é a capacidade de articulação do povo Entender. entender e articular a um benefício do povo. Eu vejo essa dificuldade, porque nós estamos divididos. Vou então, melhorar, então. Nessa divisão que eu vejo a incapacidade de articulação. Vou melhorar o seu sentimento piorando as coisas, né? Você acredita que 11% da população brasileira acredita que a Terra é plana? Isso está numa pesquisa do IBGE. 11%? Cara, 22 milhões de pessoas acreditam que a Terra é plana. Então, Outra coisa, que eu já vi e tem vários vídeos na rede aí mostrando, tem gente que acha que o Lula é o 6º ou 7º clone que está lá no poder, que não é o Lula, da que é um inteligência clone. Artificial. Entendeu? Cara... Humanoide. Entendeu? Ou seja, que tipo de capacidade cognitiva aí tem vem o alguém... paradoxo do conhecimento que está na nossa mão e o desconhecimento que está também posto. Pois é, isso aí... É engraçado isso. A gente falando mas mesmo assim, eu ainda acredito que uma maioria vai se esclarecer e essa maioria ela vai acabar provocando um aumento desse conhecimento e vai ficar cada dia mais difícil para picaretagem possuir o Congresso. Porque eu vou te falar uma coisa, cara. O Congresso hoje... eu posso afirmar para você, 70% do Congresso é podre, cara. Nunca teve tão ruim como está agora. Cara, como é que pode, meu irmão? Nunca esteve Entendeu? tão... Como é que pode? Você vê algumas figuras falando algumas coisas que chega a ser... Fala assim, não tem cabimento, entendeu? Então... Ou seja, e como que chegou nesse ponto? Olha, esses caras foram votados, ué. Exatamente, e muitos deles com votações expressivas, muitos deles com muito voto, entendeu? Ou seja, aquilo lá, eu tenho um conhecido, né, que um dia, numa discussão, falou uma coisa, cara, é o seguinte, o Congresso representa a sociedade, irmão. Lá tem traficante, drogado, puta, gente boa, professor, médico, advogado, vagabundo, lá tem tudo, cara. E é verdade. Verdade. Só que parece que o lado podre se articula mais rápido, né? O lado podre do Congresso... Se articula, se junta rápido ali. Pode ter certeza. Hoje, 70% do Congresso está se lixando para a população brasileira. Podre nesse sentido. Você está entendendo? Podre no sentido de olhar para o Brasil assim, zero. Fala assim, rapaz, eu fico imaginando as conversas entre eles. Cara, que Brasil o quê, moço? Que pobre o quê? Que população que nada? Ou seja, deve ser assim, porque não tem cabimento. Você entendeu? Pega as dificuldades que a sociedade brasileira enfrenta. O Brasil é o 5º mais desigual do planeta. Saiu aí uma pesquisa essa semana agora. O Brasil é o 5º país do planeta mais desigual. Léo, deixa eu te contar uma história. Imagina o tanto que esse país é rico, cara. Entendeu?
E essa desigualdade vem de onde? Vem do poder que legisla. Eles, o Congresso, é que tem o poder de mudar para o bem ou para o mal. Não é o Congresso? Você lembra da época do Collor? Lembro, claro que eu lembro. Ué. E um dia, um domingo, um amigo falou assim, vamos lá para a Praça Cívica. Os caras pintaram, tem que mobilizar para tirar o Collor, né, e tal. Eu não vou perder meu final de semana, porque quem está articulando hoje é o cara que amanhã a gente vai querer tirar ele também. Então, por que eu vou lá levantar a bandeira para essa pessoa? Tem que levantar a minha. Então, é essa incapacidade do povo, porque quando tem uma articulação, ela é liderada por alguém. Quando o cara vai liderar, ele vai liderar no benefício dele, não no benefício do povo. E leva as pessoas como massa de manobra. Deu no que deu. O que aconteceu com aqueles caras que estavam lá, naquela mobilização dos caras pintados? Viraram políticos. Viraram políticos e todos eles aí envolvidos na corrupção. Entendeu? Então, assim, essa capacidade das pessoas se perderem ao longo do processo que eu falo que é uma cultura difícil do brasileiro. Mas deixa eu te falar, eu acho que a manifestação ela é fundamental, mesmo que aconteça isso que você está falando, porque é um processo de evolução. Quanto mais manifestação vai acontecendo, menos esse processo aí vai ser real. Vai chegar uma hora que a manifestação vai ser uma indignação real das pessoas. Agora, se isso não ocorre... Deveria ser uma manifestação, tipo assim, individual no coletivo, né? Cada um. Mas não, sempre tem um líder ali que está com seu benefício. Mas isso aí é uma armadilha que vai perdendo o sentido. Por exemplo, quando eles botaram lá a PEC da bandidagem lá para blindar aquilo chega a ser asqueroso, chega a ser nojento, né, cara? Como é que um deputado pego estuprando uma criança não vai poder ser preso se a Câmara não autorizar? Como que é isso, meu irmão? É verdade. Até isso, ou seja, aí a população foi para as ruas, ficaram com o maior cagaço e morreu ali. Amarelou. Pois é. Então, eu acho que quanto mais manifestação ocorre, né, manifestação verdadeira, que a população fala, cara, não, isso não mesmo. Agora, cara, aprovaram lá o orçamento do ano que vem, 61 bilhões de emenda. E emenda que eles não querem dizer nem para onde vai, nem para que vai ser feito, nem nada. Que eles não querem. Eu dizer, não, eu pego o dinheiro e faço o que eu quiser com ele. Como assim, cara? Imagina isso lá no Maranhão. Não existe, presta bem atenção no que eu vou te falar, não existe nenhum país do planeta Terra onde isso ocorra nesse nível. Por que que o Brasil... Cara, nós chegamos nós passamos do fundo do poço. Sim. Entendeu? Nós passamos do fundo do poço. Isso é um assalto à mão desarmada na população brasileira. É onde que esse dinheiro deveria estar na educação. Esse dinheiro tinha que estar na mão de quem... Na ciência e tecnologia que a gente discutiu aqui. Nós temos 3 poderes no Brasil. Quem legisla, que é o legislativo, né? Quem aplica a lei, que é o judiciário, né? E quem executa o orçamento, que é o executivo. Aí, agora, o Congresso pegou grande parte do dinheiro disponível para investimento para ele. Para fazer campanha. Para um bando de bandidos pegarem esse dinheiro e fazer merda com ele. Porque, assim, as coisas que eles estão... Ontem, prenderam uma prefeita uma vice-prefeita no Maranhão, entendeu? De um partidinho desse PR, não sei das quantas aí, com o prefeito do União Brasil, por desvio de 56 milhões de reais. Numa prefeitura desse tamanhozinho assim, ó. Sim. Essas emendas, tem mais de 80 inquéritos no STF que envolvem, sei lá quantos parlamentares, que são 80 inquéritos. Uhum. Se tiver 4 caras envolvidos em cada um deles, são 320 deputados envolvidos em falcatrua. Deputados e senadores. Entendeu? Aí o seguinte, isso tinha que virar processo e botar essa catrevagem tudo na cadeia. Mas não vai ser assim exatamente. Vai demorar, aí acaba o mandato, aí vira não sei o quê. E aí, é que eu tô te falando, o próprio Flávio Dino, que está comandando isso, está tendo a maior dificuldade do mundo para tocar esse processo para frente no próprio Supremo.
Sim. Entendeu? Então, nós estamos falando aqui de problemas muito complexos que existem desde o descobrimento, meu amigo. É assim, ó, o Brasil, quando foi dividido em capitanias hereditárias, olha o nome, capitanias hereditárias. Eu estou dando um estado inteiro para uma pessoa e os que virão depois dessa pessoa serão os donos desse lugar. É nessa situação que nós estamos aqui até hoje. Você conta quantas famílias são? Dá para contar quantas famílias estão nessa posição hoje que sempre sugaram são tudo do país. E é assim até hoje, meu irmão. Existe aí o que a gente falou aqui antes, né? Ó, é 1% lá, que tem realmente o poder. Gente que você nem sabe o nome, mas que comanda os vagabundos tudo. Entendeu? Eu vi uma reunião, tem um cara aí que foi assessor lá no governo do Bolsonaro, ele era deputado federal e tal. Como é que é o nome dele, cara? Ele é lá do Nordeste, do Ceará, que tá metendo o cacete, falando cobras e lagartos aí, porque ele deixou de ser bolsonarista, e aí, né, ele fala pelos cotovelos sobre o que era, né? Tem um dos vídeos dele, ele fala de uma reunião, né, que durante a campanha do Bolsonaro, que eles fizeram com a burguesia lá de São Paulo. Aí ele mesmo fala, cara, aí é o seguinte, aí são os capa preta, né, vamos dizer assim, os capa preta. Gente que você não sabe o nome, que você não sabe, mas que detém o poder mesmo. E quem que essa gente comanda? Essa gente comanda altos postos do judiciário, altos postos do legislativo, estão infiltrados em tudo quanto é lugar, entendeu? Eles têm o poder mesmo. Porque quando o Congresso lá veta alguma coisa que ia beneficiar o povo, eles estão por trás. E esse lobby, meu amigo, é poderosíssimo. Sim. Quantos deputados essa gente não elege todo ano? Quantos? Quantos coronéis lá do Nordeste não ficam na política 40, 50 anos? Quantos coronéis do Sul, do Sudeste, sei lá de onde, não permanecem na política desde sempre? E depois vem os filhos, os netos e todo mundo. Isso é o retrato do Brasil. Aí chega as redes sociais. Aí essas pessoas começam a ter acesso a um monte de informação que ela nem acredita. Fala, não, isso não é verdade, não. Fala, não, é verdade sim, amigo. Isso, na minha opinião, entendeu? É a única coisa que pode definitivamente mudar essa lógica brasileira. Eu entendeu? espero que isso aconteça. Né? Não, você colocou, cara, eu fez torço a mais do que colocação, lavadeira, você quer saber. Você fez a colocação dos rádios, como é que estava na mão de quem estava. Conheço um pouco disso, né? Cara, e geralmente em Alagoas nós temos lá o exemplo que elegeu o presidente, nós temos no Maranhão o Collor, né? Collor nós temos no Maranhão. o Collor, então isso como eles estão perdendo força. Deixa eu te falar, o Collor foi criado pela TV Globo. Eu sei porque eu trabalhava lá na época. E ele era uma repetidora lá, né? Ele era repetidora da TV Globo lá em Alagoas e ele virou o caçador de Marajá, não sei das quantas, graças a um trabalho exaustivo de comunicação feito pela TV Globo. E outra coisa, 2 dias ou um dia antes dele ser impeachmentado, ele recebeu a visita lá no Palácio da Alvorada, lá em Brasília, do senhor Roberto Marinho. Isso está na história. Pode pesquisar aí. O que o Roberto Marinho foi lá? O Roberto Marinho foi lá para dizer, baixa sua bola, entendeu? Começa a negociar isso, senão você vai perder seu mandato. Aí ele não, eu sou o cara, que eu uso o que e tal, e insistiu nisso e bomba. Deu o que deu. Entendeu? Aí eles inventaram. Depois, quantos eles já inventaram? O Bolsonaro é outro que foi inventado também, do mesmo jeito. E aí a população compra e vai. Ou seja, você está entendendo? Essa manipulação, ela está aí o tempo inteiro e continua. Então, agora, as redes, como a TV Globo, por exemplo, perderam muito poder.
Então, mas ainda Né? tem uma certa força. Tem poder ainda. Até porque também estão nas redes sociais também, né? Sim, tem poder, mas tá. as redes sociais hoje são muito maiores que todos eles juntos. E assim, Entendeu? eu vejo só a incapacidade do povo de articulação. Esse é o... Mas isso é... É o que você falou, pode ser, né, a esperança é que isso seja porque, gradativamente... Na verdade, houve uma mudança? Houve uma mudança. Você vê, mudou em muitos aspectos, né? Houve uma evolução. Uhum. Aí, apesar do movimento religioso, né, no Brasil, né, grande parte dos evangélicos, dos neopentecostais, né, eu diria quase que 100% deles, porque aí você tem os protestantes, você tal, não sei o quê, mas grande parte, e mais uma parcela da Igreja Católica, apontando para um retrocesso brutal, com uma pauta moralista que já morreu há 400 mil anos, que não deveria mais existir, provocando desagregação, provocando ódio nas pessoas e não sei mais o que tal. Então foi um retrocesso. De repente, parece que nós estamos vivendo no século XIX. Idade Média. Na Idade Média, entendeu? Ou seja, só que as redes sociais, elas deram uma bagunçada e não sei o quê, e estão reagindo, e isso começou a mudar, a voltar para um leito normal. Mas ainda tem aí umas discrepâncias absurdas. Por exemplo, agora há pouco nós tivemos aí o caso do chinelo havaiano. Cara, ridículo, né? Ridículo não. É muito mais que ridículo. Para você ter uma ideia do laço, do cabresto ideológico que ainda está na cabeça de grande parte das pessoas. As pessoas foram enxergar numa propaganda que está usando uma coisa, um mito aí né, do nosso cotidiano, esse negócio de entrar com o pé direito ou não, não sei mais o que e tal. Usou isso para criar uma coisa. Aí vem os vagabundos, né, que comandam essa plebe aí, você entendeu? E vão lá e colocam um grau de malandragem lá para criar um significado que não existia. Criar um factoide. Criar um fato, e aí vira isso. E aí um monte de gente entra nessa vibe. Por quê? Porque não consegue raciocinar, irmão. A pessoa tá com um baita de um bridão na boca lá e o freio tá puxado até o máximo. Ela é massa de manobra. Verdade. Isso... Cara, o que o negócio das Havaianas está mostrando é literalmente isso. Entendeu? Um pastor... não. Cara, eu vou dizer uma coisa. Quando eu vi pastores evangélicos fazendo arminha na campanha lá para presidente e tal, não sei mais o que, eu falei, realmente... Entendeu? Então, assim, apesar desse retrocesso, vamos dizer assim, das pautas de costume, né? Eu acho que deu uma melhorada porque as redes sociais estão aí mostrando, né? Tem muita gente safada se aproveitando disso, entendeu? Mas tem muita gente com conteúdo, muita gente boa resistindo. Sim. Entendeu? Muita gente mesmo. E isso está equilibrando, tá, não sei o quê, e daqui, eu até comentei hoje aqui, ó, daqui a pouco as pessoas vão ter vergonha de dizer, ó, eu sou de direita. Porque, cara, tenha dó, né? Agora até a chinela havaiana tem culpa no cartório, cara. Entendeu? Coisa sem fundamento nenhum, né? E uma mensagem que, no meu entendimento, uma mensagem do popular, né? Cara, isso Uma é mensagem comum do na popular, propaganda. né? Você entendeu? Isso é comum. O cara que criou essa propaganda, provavelmente ele falou assim, ó, vamos usar uma coisa que está na cultura popular. Ele arriscou também, porque ele de sabia entrar que com o pé poderia. direito. Ele arriscou na mensagem, porque ele como sim, profissional mas, de cara, marketing... Mas eu vou te falar, você politizar isso chega a ser piada. Você entendeu? Mas assim... Ó, eu vou te dizer, na minha opinião, não é a campanha que produziu isso. Quem produziu isso foi a Fernanda Torres. Porque a imagem da Fernanda Torres, por ela ser uma atriz militante mesmo, assim, ela é o que defende, né, que ela é anti-atraso, vamos dizer assim. Uhum. Então, é por causa da figura dela. Não é nem pela campanha.
Entendeu? Ó, então vamos meter o pé na jaca, vamos entrar com os dois pés, que nada de pegou de pé direito, nada. Isso depende de sorte não sei o quê. Então, ou seja, aí eu fico imaginando essas figuras aí que não tem mais o que dizer, porque eles ficaram sem assunto, né? Pega uma coisa que é assim, é absurdo, na minha opinião é um absurdo. Porém, esse absurdo, ele acaba provocando um efeito negativo naquelas pessoas que estão nesse espectro ideológico mais à direita, porque, cara, qual é o problema em ser de direita? Nenhum. Nenhum. Não é problema não, ué. Olha, o cara é liberal agora. na economia e é conservador. Aí o cara pensa que conservador, esse termo representa ser reacionário. E não é. Não é. Conservador, como o próprio nome diz, é o cara que quer conservar. Ó, eu quero conservar as leis que existem. Eu não sou muito de mudança, não. Eu acho que tem que ser o que está aí, tá bom. Então, esse cara é conservador. E é liberal na economia. Ele acha que o Estado tem que ter menor participação. Tá ótimo, não tem problema nenhum. É uma questão de posição. Agora, você ser radical a ponto de dizer, de usar esse discurso envolvendo Deus, envolvendo pátria, envolvendo família, e a gente está cansado de saber que isso tem tudo a ver com fascismo, né? Com mentira, porque o sujeito que está gritando lá Deus, pátria, família, está na quarta mulher, cara. Que família é essa? Me responde, que família é essa, rapaz? Você estava saindo com a sua secretária aí, estava casada ainda, que é a sua última mulher aí, ó. Todo mundo sabe disso, o Congresso inteiro sabe. Larga de ser cínico, hipócrita, entendeu, cara? O outro lá, pastor evangélico, falando de corrupção, de não sei o que e tal. Aí pegaram ele agora com a mão na massa lá com R$469 mil dentro de um saco de lixo no apartamento dele há 2 anos. Dizendo que esqueceu de levar pro banco, cara. Tenha dó, meu irmão. Entendeu? E a narrativa depois cola, né? Porque aí vem com a narrativa. Não, e eu vou te dizer uma coisa. Lá dentro da igreja que ele faz parte lá, eu garanto pra você que eles vão convencer aquelas pessoas que estão idiotizadas lá dentro, entendeu? De que não é mentira. É mentira, porque eu vendi um imóvel não sei aonde e tal. Mesmo que ele vá pra cadeia. Mesmo que ele vá pra cadeia, ainda vão inocentar ele lá. Ele dizer que é perseguição, que não sei o quê, que é um ungido do Senhor, não sei das quantas. Cara, eu vou falar pra você. É o seguinte, ó. Voltando ao nosso tema. Deixa eu te falar aqui. Toda vez que a gente convida alguém aqui, eu faço uma espécie de última pergunta aqui, que não, na verdade não é a última, se o meu convidado falar, não, peraí, eu ainda tenho uma coisa para dizer aqui. É o seguinte, quando você estava vindo para cá, toda vez que a gente convida alguém, eu faço essa pergunta. Quando você estava vindo para cá, passou pela sua cabeça algo do tipo, cara, vou ali num podcast, tal, Jurubebas, e vou falar sobre inteligência artificial na educação, tal, não sei o quê, lá na Unialfa, que é uma entidade já com 25 anos de existência, está estruturada, tem uma imagem muito sólida, muito boa no mercado e tal, né? Enfim. E aí, esse cara tinha que me perguntar algo sobre isso, que eu gostaria muito de falar. Essa pergunta faltou aqui na nossa conversa, que ficou assim muito doida, né? Que nós falamos de tudo e mais um pouco. A gente falou de tudo. E mais um pouco. E mais um pouco, né? De inteligência artificial. Faltou alguma coisa, a hora é essa. Bom, Léo, né, o que efetivamente, né, a gente espera que a inteligência artificial possa fazer por essas pessoas aí que estão falando, lá, que são clientes da universidade? Não, eu quero te fazer uma pergunta. Tá. Essa sociedade que você falou que as redes sociais vão... Como que a inteligência artificial poderia ajudar na articulação da sociedade? Será que existe uma possibilidade da gente... Eu acho que existe. E vou te dizer por quê. Porque à medida que você vai formando profissionais que tenham a habilidade de lidar com a inteligência artificial, muitos personagens podem ser colocados na rede para fazer esse papel. Gente que não existe, porque são criações da inteligência artificial, que não vão sofrer como muita gente está sofrendo ameaça de morte e não sei mais o que, chegou nesse ponto aí. Né? Chegou nesse ponto. Então, se você pega focos, né, pontos de criação de personagens que podem ir tanto para o lado bom quanto para o lado ruim.
Certo. né? Mas a possibilidade de você, por exemplo, você vai saber quem é que botou X falando merda, você vai saber, porque aquilo tem o DNA de quem fez. Então eu acho que a inteligência artificial, como ela já até foi usada pelo próprio governo para explicar algumas coisas, né? Que fica difícil você contratar atores e tal, não sei mais o que. Não, vamos fazer com inteligência artificial, vamos explicar do que se trata e vai valer. E já valeu. Ou seja, na minha opinião, essa é uma das maneiras da gente ajudar a sociedade a entender melhor as coisas. Por exemplo, você pode colocar, você pode criar coisas específicas, né, envolvendo criança, envolvendo adolescência, envolvendo idosos, envolvendo a sociedade de uma forma geral. Coisas produzidas pela USP, produzidas pela Fundação Getúlio Vargas, produzidas pela Embrapa, produzidas, sabe, por grandes instituições de respeito, instituições lastreadas em coisas sólidas e tal, e a inteligência, coisas que antes eram impossíveis. Você entendeu? Então, assim, eu acho que a inteligência artificial pode ajudar demais a fazer a sociedade atingir um grau de conhecimento que seja suficiente para protegê-la da vagabundagem. Porque, meu amigo, eu vou dizer uma coisa para você. A própria internet mostra isso claramente. Cara, o que tem de gente vendendo o que não existe na internet não está no gibi. Não, ontem eu estava vendo uma matéria falando que mais de 400 sites foram criados agora no Natal para dar golpe de compras pela internet. Pois é, mais de 400. E eu garanto para você... Black Friday foram 1.200. 1.200? Na Black Friday, tá vendo aí o Rodrigo falando? Black Fraud. 1.200 sites golpistas foram criados para dar golpe na população. Isso também é uma coisa que a inteligência artificial pode bloquear. Não, pode disseminar também, né? Pode ajudar ou não, pode né? piorar. Né? Entendeu? Agora, eu vou dizer uma coisa para você. O problema não está na tecnologia, está nas pessoas. Exato. O problema não está no lado que você está. Eu digo para você, o problema não está na tecnologia, ele está na falta de regulação e nas pessoas. Nas pessoas. Porque você sabe que hoje já é possível regular isso com mão de ferro. Sim. E eu não estou falando de censura, não. Eu estou falando de regular mesmo. Então. O exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Ontem eu vi uma matéria, uma entrevista do Drauzio Varela, médico, conhecido por dar dicas e tal aí, né? Inclusive participando de Fantástico e tal. É um cara público, é um médico que presta um serviço altamente relevante para a sociedade, dando as dicas que ele dá, né? Sempre focando, mostrando claramente, médico, você tem que procurar, você não pode tomar remédio, não pode automedicação, ou seja, é um cara que faz um serviço maravilhoso, beleza? Sim. Ele processando rede social, porque estão usando a imagem dele para vender porcaria na internet. Na verdade, o que aconteceu, Léo? Você acha, só um minuto, você acha que isso os algoritmos não poderiam estar evitando? Claro que sim, Pode. cara. Claro que sim. Claro que poderia estar evitando. Mas essa regulação vai diminuir faturamento, ok? Sim. Vai diminuir faturamento. Então, amigo, os estados mundiais, Brasil, França, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, os países do planeta precisam entrar num acordo sobre regulação para evitar o uso dessas ferramentas contra suas populações. Independente, esse papo de isso é censura, isso aí são as próprias Big Techs plantando essa merda na cabeça das pessoas. Tem que ter regulação, cara. Tem que ter. Entendeu? Tanto que as redes sociais, a partir do momento que teve regulação, porque a gente teve... Já melhorou, né? Já melhorou. Claro que vai melhorar. Tinha a universidade do WhatsApp estava complicado, né? A universidade do WhatsApp estava... Entendeu? Diminuiu sensivelmente, ainda tem. Mas diminuiu muito. bastante. Bastante. Entendeu? E pode zerar isso, basta que tenha regulação. Porque hoje, tudo que você fala que vai regular, que vai dificultar a vida deles... É censura. É censura. Não é. Entendeu? É censura. Aí quando você sofre uma questão qualquer,
Aí você grita, é porque a lei... Mas você não falou que era censura, cara? Mas quando o seu filho fala um palavrão dentro de casa, você é uma criança, o que você faz? E aí você fala Você põe de castigo. Não, e outra coisa. Isso não é censura? Alguns países, eu não sei se foi a Austrália agora, foi a Austrália, não, Dinamarca, não sei, um desses países aí já proibiu. 16 anos, não pode ter nada na rede. É verdade, teve um país que proibiu. Não pode ter, ou seja, isso vai se alastrar no planeta. Por quê? Rapaz, as crianças são vítimas. Nos Estados Unidos, não foi só nos Estados Unidos, não. Aí pelo mundo tem crianças suicidando. Sim. Nos Estados Unidos, um moleque lá de 12 anos apaixonou por uma imagem... que não é uma menina que era uma inteligência artificial, cara. E aí, por que ela suicidou? Porque ele queria ir pro mundo dela. Mas, entendeu? Léo, aí vem aquela questão do que a gente está vivendo hoje aqui no Brasil. Né? A gente precisa ter equilíbrio. Não pode ter exacerbação para um ou para outro, para isso ou para aquilo. Eu concordo. Então, cara. é assim, o cara se apaixonou isso vem com regulação. Entendeu? Então, assim, o equilíbrio tem que faz. O tem que ter lei, amigo, tem que ter tudo, lei. Cara. Tem que ter lei. Por exemplo, o Drauzio Varela. Ele falou, não, estão imitando a minha voz, estão copiando a minha imagem, estão fazendo capeta com ele. Cara, a coisa mais fácil do planeta para eles lá, para inteligência, para rede social, é evitar que isso ocorra. Não. Eles põem a ferramenta lá e aí o que eles vão fazer com ela não é da minha responsabilidade. É sim, cara. Sim. Como que não é, ué? Não pode ser terra de ninguém, né? Rapaz, quer dizer então que amanhã eu posso montar uma loja para vender arma ali e tá tudo certo? Tá tudo certo. Sem regulação nenhuma. Qualquer um que chega lá eu vendo qualquer trabuco por lá e tá tudo certo. Mas essa foi a primeira coisa que foi bacana, foi a regulação. Já diminuiu muita coisa errada, muita mentira. E tem que ficar cada dia mais muita fake fina, news, né? Entendeu? Inclusive sobre a própria inteligência artificial tem muita fake news. Sim, claro que tem, ué. Então é o seguinte, regulação tem que ter. A sociedade precisa entender que ela vai ser a principal beneficiária disso aí. Liberdade não é fazer o que a gente quer. Liberdade é a gente fazer o que é dentro da lei, o que é legal, o que é ético, o que é moral. Exatamente. Tá na lei que eu posso montar. Tá na lei que eu posso montar um site aqui malandro para roubar das pessoas. Não é liberdade. Mas aí você montou por quê? Não, eu montei porque tá tudo disponível para mim lá, ué. Aí eu fui lá e montei, ué. E roubei um monte de gente. É mesmo? E quem foi que disponibilizou? Não, disponibilizou porque não tem regulação, eles podem fazer o que eles quiserem? Não, senhor. Tem que ter regulação mesmo. Exatamente. Tem que ter, entendeu? Porque senão vai virar uma avacalhação. Aliás, já é, né, cara? Você vê, acabou de dar, na Black Friday aí, que aconteceu há pouco, 1.200 sites foram criados para roubar, para dar golpe nas pessoas. E hoje com a inteligência artificial, e agora no Natal vai ser a mesma coisa. Você faz um site em minutos. Ué. Você não precisa depender de programação. Não, eu tenho um amigo meu, gente boa, já esteve aqui com a gente, aqui, músico, produtor, tal, falou, você acredita que eu caí numa merda de uma passagem aérea lá, que eu comprei no site acho que foi do Banco do Brasil? Acho que foi, que era clone, que era um trem lá, que não era verdade. Ele falou, quando eu percebi, já era tarde, eu já tinha dado o ok lá, então, como é que é a entrada lá eu já foi embora, entendeu? Ou seja, um site, um clone do site, que hoje é o trem mais comum do mundo, entendeu? Parece que é, mas não é, entendeu? Então, amigo, deixa eu te falar, com regulação eles já conseguem furar. Imagina sem regulação. Entendeu? Então, foi um prazer renovado. Obrigado, Léo. Tê-lo aqui. Eu que agradeço. Conte com o Jurubebas. Inclusive na própria atividade, né, da universidade, se surgindo qualquer assunto que você acha que tem relevância, não sei o quê, entre em contato que a gente... Vamos botar isso para todo mundo ficar sabendo que sempre é bom. Obrigado. Eu tenho muitos projetos lá e com certeza vou trazer alguns temas aqui para vocês, para a gente fazer uma parceria. Será um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Beleza? Mais uma vez, um abraço e que a Unialfa está de portas abertas lá para vocês. Muito bem, então chegou aquela hora, você que acompanhou aí o nosso podcast, né? Se você quiser compartilhar, eu agradeço. Se você quiser dar o seu like aí também, não é? E por quê? Porque quanto mais like você dá, quanto mais comentário você faz,
mais relevância o nosso canal, o nosso podcast ganha aí nas redes sociais. Isso é muito importante para o nosso desenvolvimento, beleza? No mais, este foi mais um Jurubebas, o pior e o melhor podcast do planetinha azul. Se é que essa cor é azul mesmo, né? Porque existe controvérsia. Grande abraço e até a próxima. Tchau. Jurubebas.